Então ele vai passando, meu amigo, e vai levantando pelos mortos. Levantando pelos mortos em direção às pessoas que estão desavisadas. Então, meu amigo, se você vê um peru morto levantar, corre, porque isso não é um bom sinal. Alô! Boa noite! Seja bem-vindo! Papo de Mestre número 64. E você pensando, nossa, eles vão fazer Papo de Mestre até quando? Para sempre, cara. A gente não entra de férias, só o Jesus. Porque há 2000 anos ele está lutando para salvar sua alma e você não ajuda. Sejam bem-vindos, hoje é o nosso especial de Natal. E nós estamos aqui com um ilustre convidado. Quem é ele? Vai descobrir agorinha. Vamos falar hoje como você vai criar uma campanha especial para o Natal. Vamos dar umas dicas, botar umas paradinhas aí para você ter umas ideias e, logicamente, sugerir um plot. Mas antes, vamos apresentar essas pessoas ilustres que estão aqui com a gente, começando por ele, o nosso convidado. Aquele que veio a brilhantar nossa noite, o sujeito que não resta a menor dúvida, o cara que não leva desaforo pra casa, aquele que joga, que mestra e que comenta. Quem diria, né? Aquele que não tá no alto da árvore, mas brilha como uma estrela. Bruno Mancini, bem-vindo. Obrigado, eu quero ver você botar a altura de tantos elogios. Se te serve de consolo, o vermelho usa isso pra mim também, e eu nunca tô, então tá tudo bem. Ah, então beleza, então menos mal, então. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal. Ansioso aí por esse papo aí sobre Natal e RPG que a gente tanto gosta. Agora eu vou apresentar aquele que todo mundo espera, o sujeito que tá sempre no meio de nós, o Papai Noel que você precisa, o presente que veio pra ficar, a guirlanda mais charmosa do seu presépio, o acompanhamento certo para o seu peru de Natal, o Salada. Tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar aqui recebendo todos esses elogios de presente. Obrigado ao Bruno pela presença. A gente hoje tá sem o Jesus, porque tá chegando o aniversário dele, né? É o assunto do dia. E aí ele tá fora. Ele tá reunido com a galera pra decidir se o Apocalipse vem ano que vem ou você vai protelar por mais 2 anos. Ver se a gente merece. E por último, eu, né? Eis-me aqui, eu que fui um mau menino desde 2001. E por isso eu nem vejo o presente, eu só vivo do passado, o Mr. Head. E nós viemos aqui pra um assunto sério. Nós viemos aqui pra falar de Natal. E nós vamos então com o tema da noite, que é o nosso especial Aventura de Natal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente falar sobre o que é o Natal, sobre os elementos do Natal, sobre como que você pode colocar isso na sua campanha e sugerir, né, coisas que você pode colocar aí para fazer uma aventura natalina. Seria interessante mesmo você fazer essa proposta aí pro seu grupo, fazer uma aventurona aí de Natal e depois vem comentar e contar para nós como é que foi, pra gente descobrir e rir junto e copiar suas histórias que são melhores que as nossas. Senhores, vocês estão preparados? A gente pode começar? Bora. Podemos, claro. Bora Ideia, que quando tá acabando, hoje, daqui a pouco já é Réveillon, já. A ideia hoje era terminar esse Papo de Mestre antes do final do ano. Então, vamos pro primeiro assunto? E o primeiro assunto é o nosso top tradições de Natal. Era pra ser uma tier list. Mas a preguiça não deixou. Não tive, né? Não era pra ser a tier list. Só que assim, vamos fazer esse top de maneira diferente. Vamos elencar aqui de improviso, porque é uma discussão surpresa, quais são as tradições de Natal que a gente mais gosta e quais são as tradições de Natal que nós achamos interessantes, que poderiam inspirar a galera no RPG. Então, acho que o Salada, que é o cara caracterizado, né? Porque se você não conhece o Salada e tá vendo esse chapéu de Papai Noel dele, saiba que ele tem muito mais a ver com o bom velhinho do que você imagina. Porque apesar dele estar com essa cara feliz que ele está fazendo agora, ele anda de saco cheio o ano inteiro. Então, não, e detalhe, e é uma salada sem uva passas. Sem uva passas. Ô, Vermelho, o Luiz tá falando que o áudio do Bruno tá um pouquinho alto. Um pouquinho alto. Na verdade, alto. ele falou que tá muito alto. Tá, então vamos ver aqui, ó. Vocês devem estar vendo a galera aí, ó. A gente aumenta, essa é outra tradição que a gente tem. Essa não é uma tradição de Natal, essa é uma tradição do Papo de Mestre, que a gente ajusta as coisas ao vivo. Ao vivo. E vocês que se virem aí pra ver o que tá acontecendo. Ó, esse é o Bruno, prazer.
Prazer? Não, satisfação, né? Prazer é só depois da primeira janta. Né? Isso que eu ia falar, pô, tem que pagar o jantar Depois- primeiro. Só depois de levar pra passar o Natal com a família, pô. Apresentar pros pais. O Salada já me levou até pra ver filme, veja você. É verdade. Olha só. É verdade. Assim, essa é uma forma de ver, sim. De ver o filme. Também. Minha senhora Então, não gostaria dessa avaliação, mas tudo bem. Então, bora lá, Salada. Tradições de Natal. Qual é a sua tradição preferida? Briga de família. É sempre Essa é bom. muito boa. Vocês dão licença que eu vou fazendo papo de mestre e vou comendo, tá? Não, pô, sei lá, cara. Acho que tradição de Natal. Agora tá É baixo. porque Não, briga de família. Ó, tem que ter Só o vocês. tiozão do pavê. Tiozão do pavê. Tiozão do Tiozão pavê do pavê. é tradição de Natal. E aqui, obviamente, estou me defendendo, estou fazendo defesa em causa própria, né? Porque. Chega Eu num sou- ponto em que você vira o tio do pavê. Se você Exato. não consegue saber quem é o tio do pavê da sua família, Exato. E aí eu já assumi esse manto, já peguei pra mim. Eu sou assumido o tio do pavê já da minha família. Um em em cada geral, três. em geral é casado com a tia do ex-namoradinha. Essa também é muito boa, né? Minha namoradinha. A tia das namoradinhas também é muito comum. Pô, Vermelho, eu não sei, cara. Na minha família, especificamente, tradição. Eu gosto muito que a gente é bem colonizado, assim, sabe? Tipo, Sei. árvore. Vocês gostam de matar árvorezinha. índio e Isso, é. catequizar as pessoas. Não, isso é Thanksgiving. É outra tradição. Isso que eu ia falar, né? Se, inclusive comemora o Thanksgiving, né? Tem que comemorar o eu adoro o Dia da Ação de Graças. Beleza. Esse felizmente não colou. De aqui, graça é sempre melhor, cara. né? Não, mas eu acho que a gente é muito colonizado. A gente tem árvore. Árvore é uma coisa que a minha família lá em casa mantém. Eu tenho a alegria de ter gato, que me impede de ter uma árvore de Natal. Isso facilita bastante as Te coisas. impede por falta de criatividade, meu amigo. Não, me impede porque você pode entrar no YouTube aí e procurar, ou no TikTok, em qualquer rede social, os vídeos de gatos e árvore de Natal, que você vai ver o tanto que é divertido pra quem tem que limpar depois. Inclusive, o legal desses vídeos é ver as pessoas que conseguiram superar o gato delas. E conseguiram proteger a árvore de um jeito que o gato olha e fica bravo. Porque não consegue destruir a árvore. Né, menino? Eu fico com dó do gato, assim. Falta empatia com o gato no Natal. Você vai botar o negócio lá, bota pro gatinho. Ciente do Mas- que vai acontecer. Você falou um negócio legal. Briga de família é uma tradição de Natal que foi revitalizada nos últimos tempos. Mas ela é quase que praticamente assim uma constante em todas as famílias, né? Então nós temos as pessoas que têm rivalidades, as pessoas que são implicadas, as pessoas que querem só ver o circo pegar fogo e aqueles que estão lá tentando evitar. E aí eles arrumam as desculpas mais loucas e tresloucadas pra evitar a briga. Tipo, não fala isso com a sua tia, não. Ah, sim. Não, respeita que ele é mais velho. Não, vão jantar, galera. Não, deixa pra conversar depois, vamos comer. Então, assim, briga de família marca ponto no Natal da geral. Não, e é sempre aquele ambiente, assim, que é sempre favorável à briga, né? Porque você tem aquela coisa, aquela treta que todo mundo engoliu porque é família, então não vamos falar sobre essa treta. E aí você juntou a família inteira numa festa de final de ano, com todo mundo enchendo a cara com muita bebida e comida. É só você sentar e esperar, porque uma hora vai dar treta. E E assim, sempre tem o primo que provoca. e voltando ao tema original, né? Isso também é bem característico. É a mesma coisa de grupo de RPG, né? Os perfis também são esses, né? Sempre tem a pessoa que tem o sangue quente, sempre tem a pessoa do deixa disso, sempre tem a pessoa do gente, calma, e sempre tem a pessoa que tá tipo, foda-se. Vocês querem brigar, vocês brigam. Não vou me meter. É o mesmo perfil. Se você quiser, dá pra você montar uma mesa de RPG na mesa da família do jantar, que você vai conseguir ter os mesmos perfis de jogador. Tem um que empresta a adaga. É. Sim. Aquele que fica jogando a gasolina no fogo, né? Exatamente. Ó, o Cousen tá aí, ó. Bem-vindo, Cousen. Ah, Valeste tá aí também. Bem-vindo, Valeste. Caio foi uma das pessoas aí que foi meu mestre durante, sei lá, 10, 15 anos de 3D&T. Nossa. Marcelo que Nossa, gosta. ele mestrou 3D&T por 10 anos, Cara, sim, velho. que é a idade média do jogador, né? Pois é, cara, isso lá pra, sei lá, de 2003, 2004. Sim, eu sou combeiro, assim, infelizmente eu tenho Até essa... ontem, né? Pois é. Inclusive, 3D&T, cara, eu sou defensor, mas não é esse o tema. Não é. Não, mas esse é o Natal. O Natal é a época em que você tem que perdoar as pessoas pelos erros que elas Encher o cometem. coração de amor e carinho. Exato. Exatamente, entendeu? Você tem que aceitar que as pessoas têm seus defeitos, enfim. É o momento de seguir a vida. A gente vai falar mais sobre isso depois. Vai, sobre cachaça. Outra tradição, que é lógico que é uma das principais,
Não é a religião, não é o toque cristão no coração das pessoas. É a ânsia dos jovens de ganhar presentes. Então, considera-se que o Natal é aquele momento especial do ano onde você vai ganhar presente de todo mundo de uma vez, mais do que até no aniversário, porque as pessoas realmente ficaram caridosas e vão trocar os presentes. Então, A magia do Natal, né? Magia do Natal. A gente não pode esquecer disso daí. E é uma época que você manifesta o seu amor ao próximo, dando a ele presentes. Esse é um bom momento. Quando você tá no RPG, essa é a hora que o mestre tem que ser generoso, né? Olha só. Ele tem que ser generoso e ele tem que olhar aquela lista de itens mágicos, mas pensar, se eu der isso daqui, vai desequilibrar muito. Vai. Acho melhor, né? Acho melhor eu dar um mais 2 aqui, tá bom. Você dá o equivalente a uma meia. Sim. Que é outra tradição, é a tia que dá meia de presente. Cara, não é questão só da meia, né? A roupa. Sabonete. O presente mole, né? Você pega o presente, ele é molenga, dá aquela tristeza no coração. Você chacoalha ele, não faz barulho de quebrar. Eu tinha uma tia que dava chaveiro, cara. Só que ela dava chaveiro todo ano, eu não tenho nem estante de chave. Quantos chaveiros uma pessoa precisa? Você Cara, colocava, ela dava um chaveiro, chaveiro. você colocava o chaveiro nos chaveiros. Cara, isso, mas- é chaveiro só de chaveiro. Mas chaveiro é muito estranho, cara. Chaveiro como presente, chaveiro você dá que como ela- lembrança. Mas é que ela ia numa loja qualquer dessas de 99, porque a ideia era, tipo, não quero ficar sem presente. Só que a família tem, sei lá, 30 pessoas. E ela não queria gastar dinheiro. Aí ela ia numa loja, tipo, dessas de 99 da vida e comprava aquele chaveiro que é a letra. Cara, Que tem um chaveiro de cada letra. Aí ela dava um chaveiro com a sua letra pra cada primo, sobrinho, pai, tipo, sei lá, as 30 pessoas. Isso aí não é a pessoa que não quer gastar dinheiro. Pra esse tanto de gente aí, é a pessoa que não quer ficar pobre. Cara, Porra, mas isso é genial, cara. Na moral, comprar um chaveirinho com a inicial da pessoa. Mas ela faz Maravilhoso. todo ano. Eu tenho 5 chaveiros com a minha inicial. Eu não uso nenhum. Eu nem Ai, nome Por que que eu tenho. faço isso? Aqui, eu tenho uma coleção de chaveiro pendurado ali, ó. Tá vendo? Fuleto de chaveiro, ó. Eu não uso. Ah, Quem mais tem uma coleção de chaveiros, Marcelo? É, Só eu tenho, você, ó. cara. Tem lá, ó. Pois é. Tem um chaveiro de Pokébola, chaveiro do bonequinho do Mario. Não, mas quem vai ter uma coleção de chaveiros com a inicial do seu nome? Pois é, só eu. E aí, aliás, nesse momento eu concluo que todo mundo da minha família, porque todo mundo ganhava, né? Mas fica aí a sua sugestão, ó. Se você quiser dar meia pros seus personagens, dá aquela arma mais 1 pro grupo que já tá nível 8. Dá uma arma mais um, né? E Nossa. qual é a pior tradição de Natal? Cara, uva passa nas comidas. Eu vou trazer essa O Bruno- polêmica aqui. Bruno é hater de uva passa, claramente. É a segunda vez que ele Caramba. menciona isso em 15 minutos. Cara, uva passa não dá, velho. Eu até como, assim, mas, pô, com algumas comidas não combina, É velho. pior que é uma tradição, né? Ó, o Arce67 aí. Valeu, Valeu, Arce67, Arce. obrigado pelo follow. E é uma tradição mesmo de fim de ano, porque tem na farofa, tem no panetone. Tem no Cara, arroz, não é tem na tradição. na salada, no salpicão. sabe? Isso aí é argumento de gente que tá pensando pequeno. O negócio é, o É, o seguinte, Babassa geralmente a ceia, ela é pra muita gente. Isso é uma maneira a mais de você aumentar o volume da comida. Mas você tá escolhendo o ingrediente errado pra aumentar o O volume. vermelho, a uva passa não é tão barata assim, não. Você quer aumentar o volume de comida do arroz? Bota mais arroz, é mais barato. Mas a uva passa é 6 vezes cada grão de... Não, gente, você quer aumentar o Carro. volume, faz salada de batata. Não, a gente tá querendo aumentar o volume da comida e não das pessoas que estão comendo. Sim. Mas você vai me falar que você bota uva passa pra aumentar o volume do salpicão? Sacanagem, né? Não, a pessoa coloca maçã, né? Pra aumentar o volume. Você tá aumentando artificialmente de maneira muito triste o volume do seu salpicão vermelho. Isso vai deixar muita gente decepcionada na noite de Natal. A gente tem que aumentar de algum jeito, cara. É o que sobra, né? O importa é estar maior, não do jeito que você usou pra aumentar. Cara, eu não sei Cara, o que é. isso daí é aquele bag off-road que só funciona na sua cidade, sabe? Você sai pra fazer uma viagem, ele para de funcionar, ele vira uma bolsa normal. Aí Nossa. você voltou pra tua base, aí sim é um bag off-road, você pode guardar tudo. Tipo isso, né? É bem isso. Mas, cara, eu não sei se pra mim é pior. Se é pior, se a uva passa é pior, eu não sou hater de uva passa. Pra mim, Eu sou tando, não indiferente, tando. assim. Tipo, tá lá, beleza, não tá lá, tudo bem também. Ninguém vai morrer por causa disso, Sim, não. eu como, mas eu preferia que não tivesse, entendeu? Assim, né? Ah, então você é poser. É que assim, né? Eu tenho que manter minha forma física vamos dizer, de beholder, né? De redondo, assim. De salada de batata, né? Exato, entendeu? Mas eu preferia que não tivesse lá. Pô, poser de De uva De uva- passa. Ele fala que não poser gosta, mas... de hater de uva passa. Pois é, Outra cara, categoria. olha só. E Mas a sabe o que eu sua acho? tradição, A Marcelo? minha tradição que eu mais odeio é comédia romântica de Natal.
Comer o quê? Comédia romântica de Natal. Ah, Comer É o uma quê? categoria específica. É. Eu não tenho nada contra filme de Natal. Eu gosto de filme de Natal, acho divertido. inclusive, um dos meus filmes favoritos é de Natal. Você vai meter essa, né? Os 3, né? É só um que é de Natal, né? Só É o primeiro. né? É. Mas eu gosto de filme de Natal. Eu gosto o Herói de Brinquedo. Adoro o Herói de Brinquedo. Eu também, Sim, cara. o Herói de Por Brinquedo é muito por bom. incrível que pareça, que filme ruim, eu acho incrível. Entendeu? Divertido. Eu gosto desses filmes de Natal bem bobinhos, assim. Até aqueles filmes com o Will Ferrell eu gosto. Nossa. Mas aí Ele entra é o naquela elfo, né? É o elfo que ele faz, né? É. Eu até aquele ali até consigo ver. Agora, as comédias de Natal que tem na Netflix da vida, que é tipo assim, é sempre a mesma coisa, é uma formulazinha. A mulher lá, americana, que vai passar o Natal, vive em Nova York, aí vai passar o Natal com a família no interior, e aí ela é aquela trabalha pra caralho, não tem vida própria, não sei o quê, a vida dela é a carreira, aí ela volta pra cidade, encontra A magia do amigo. Natal, né? Normalmente é sempre a magia do Natal que começa a nevar e vem os sinos, né? O For Whom the Bell Tolls. Só que não o Beltoz legal, né? Que é aquele que dá dano. E aí a mulher encontra o namoradinho, ou então o amigo da infância, que é um cara que continua na cidade, e aí ele vai mostrar E tá solteiro, valor, né? claro, ou tá recém-divorciado, ou tá viúvo, sei lá. Normalmente, dar ele disponível. normalmente ele acabou de sair de um relacionamento de maneira forçosa. Que ele E não aí- merecia estar sozinho. E aí Tá ele vai mostrar sofrendo, pra né? ela, vai mostrar pra ela o valor da vida bucólica do campo, de você esquecer um pouco a carreira. Fala, caralho, bicho, qual é a mensagem, sabe, desse filme? É tipo, abandone o seu emprego por um romance da adolescência. O que tá acontecendo? Resumindo, seria muito melhor você ter ido ver o filme do Adam Sandler. Ou do Pelé, né? No final, o cara faz Essa a referência janta. é boa. O cara faz a ceia de Natal lá, o salpicão e pronto. Cara, eu nunca passei por esse filme de comédia romântica, porque eu tenho um irmão que ele é praticamente 10 anos mais velho que eu. E o filme preferido dele de Natal é O Esqueceram de Mim. É muito bom. É muito Então, bom. assim, Eu assisti na infância. Meu Natal é sempre basicamente assistir O Esqueceram de Mim. Cara, eu gostava, eu assisti quando era pequeno. Isso aí era dito e feito. Todo Natal era Esqueceram de Mim e todo Ano Novo era ET. Isso aí era coisa. Aqui o Arce67 falou o seguinte: a pior parte do Natal é o dia seguinte, que tem que trabalhar cedo. Exato. Eu dou um pouco de razão, porque quando eu trabalho no Natal, eu faço escala, né? Ou eu trabalho no Natal ou eu trabalho no Réveillon, e aí eu folgo o outro automaticamente. E aí quando eu trabalho no Natal, eu vou te falar que no dia seguinte. Mas até aí o Réveillon também. Você chegar de ressaca no dia seguinte. É porque a ressaca é diferente. Ressaca de Réveillon normalmente é cachaça. A ressaca de Réveillon de Natal é comida. Você come até. Eu prefiro folgar no Natal. Que você nem conseguiu dormir direito, porque você foi dormir, aí você teve refluxo, você acordou de madrugada, tossindo pra caramba. É sempre uma noite de merda mal dormida. E é nessa hora que a gente põe um close, a imagem vai aproximando e vai tocando a música assim. Porque você nem conseguiu dormir direito, porque você foi dormir, aí você teve refluxo, você acordou de madrugada, tossindo pra caramba. É sempre uma noite de merda mal dormida. E é nessa hora que a gente. Aquela jiboiada pós-ceia. 21 minutos, eu vou anotar aí. Aquela jiboiada pós-ceia, né? Que você fica digerindo o boi que você comeu ali. 3 É. dias. Crocodilando, fica crocodilando, né? Pra Nem tentar tá, digerir. às vezes você tá até no ar-condicionado, mas você tá suando até, né? Pra fazer a digestão. Ceia de Natal boa é essa. É que você sua durante a noite pra digerir. Essa é a ceia boa. Tradição de. Mas eu vou te falar, isso eu tenho a impressão de que é um pouco. Essa eu acho que é uma tradição mais latino-americana, sabia? De comer até morrer. De fazer tipo assim, não, a gente vai fazer um jantar pra 66 pessoas, todas elas jogadoras de basquete, mesmo vindo só 8. Pois é, né? Parece que tá fazendo comida pra um exército, né? Pra um batalhão inteiro do exército. E aí você gera automaticamente o enterro dos ossos, né? Do dia seguinte. Exato. Mas é cultural, né? A galera que é mais da parte latina, do sul da Europa, pessoal da África e sul da Ásia, é mais assim. A galera da região mais fria, não. Eles querem só encontrar um canto lá que tem uma vela pra se esquentar e comer gordura sozinho, lamentando a vida, sofrendo em silêncio. E tem também a questão dos presentes, né? Que ele só abre o presente na manhã do Natal, e não na... Tem esse troço lá de que, as crianças têm que acordar correndo pra pegar o negócio lá e tal. A minha família trocava o presente ali meia-noite pra todo mundo poder dormir e acordar a hora que quiser no dia seguinte. Cara, a minha família hoje em dia não espera nem meia-noite. Chega às 10 horas, já tá todo mundo comendo. Já tá dormindo já. já tá todo mundo indo pra casa, já meia-noite.
Começou quando eu tava na pré-adolescência. Era mais fácil calar os meninos pra eles não brigar, dar logo os presentes pra esses meninos e pronto. Aí ia todo mundo brincar e ficava todo mundo feliz. Aí todo mundo enchia a pança até de madrugada. Aí a molecada dormia até meio-dia. Tem mais um arquétipo aí que a gente não falou, que eu lembrei agora, né? Que é o primo que recebe o melhor presente. O brinquedo mais caro. Primo O favorito. favorito da avó, né? O favorito da avó é. Eu tenho uma. Ele ganha. Ele tem um chaveiro com essa inscrição, favorito da avó. Eu tinha um favorito da avó, eu tinha um favorito do vô e nenhum dos dois era eu. Cara, eu acho que toda a família, né, cara? Toda a família tem um favorito. E nunca é a gente. O favorito da minha avó, ele ganhava um bolo próprio. A minha avó fazia 2 bolos, um pros netos e outro pra ele. Caraca. Aí a gente só de sacanagem comia dele também, pra ele ficar esperto. Pô, mas daí também era descarado, né? Caraca, a avó nem escondia, né? Até hoje, assim. Ela nunca se preocupou em disfarçar, não. Tá tudo bem também. Tá doido, cara. Ninguém... 35 anos na cara falando desse assunto aí. Não, tá tudo bem. Ninguém guardou mágoa, não. Tá tudo bem. A gente comia o bolo dele, batia nele, mas ninguém guardou mágoa. Não, e o cara contando isso numa live de RPG, assim, né? Isso não marcou minha vida, não. Isso aí, mas olha, eu vou te falar, eu falei de enterro dos ossos aqui, eu tô triste de não ter pensado de fazer o plot com esse tema, a partir do nome. Pô, é verdade, cara. Enterro dos ossos é realmente um bom nome. O ataque dos perus zumbis, ó. Os ossos voltando. Cara, para de falar do meu plot, velho. Tá bom, Vermelho, que você fez um plot sobre esqueletos de peru voltando. Valendo quanto? Não, você vai fazer um agora no meio tempo, que você é rápido. Valendo quanto? Valendo nada. Olha a tela aí agora. Valendo parabéns pra mim por ter pensado nisso. Ó, olha a tela aí agora, ó. A galera não sabe, a gente não conversa sobre... Não, a gente não conversa. A gente não sabe. Caraca, você fez... Fiz uma imagem, parabéns. A cria do peru do mal, meu amigo. Você tá achando o quê? Vai ter que cortar isso aí depois, hein? Não, porque a pessoa vê o corte, ela quer ver ela na frente. Olha só. Bom, então já que a gente entregou os nossos traumas, os nossos pesadelos e as nossas experiências, eu quero fazer uma última pergunta sobre esse tema pra gente ser bem ágil. De todas as tradições de Natal, Bruno, qual você acha que deveria e uma que não pode ir pra uma aventura de Natal? Cara, uma que não pode ir pra uma aventura de Natal é o Papai Noel ficar distribuindo presentes. Porque senão acaba com o desenvolvimento da campanha depois. Fica inviável, todo mundo com arma mágica, dando 2d10 mais 2, mais 15, mais não sei quanto, não dá. E uma que dá pra adaptar é sempre aquela do... Que basicamente, né, era uma parte do plot da minha campanha, né? Comemorar um Natal como se fosse inverno no verão. Então você tá numa cidade que tá todo mundo vestido de agasalho, mas tá aquele calor de 40 graus e as galera de cachecol, Jingle Bell pra lá, Jingle Bell pra cá. A arvorezinha coberta de neve artificial. Sim, a galera andando de patins fingindo que é esqui no gelo. Eu gosto muito do pinheiro, cara. O pinheiro como árvore símbolo, realmente. A gente devia botar o quê? A gente devia botar uma árvore do espinheiro aqui do Cerrado. Bota um piquezal lá, ó. Não, sem contar o cortado do cara que tá trabalhando de Papai Noel, né? Que o gordo ele já sofre no calor. Aí você tá botando um gordo de calça comprida, bota, casaco, com barba e capuz, coitado. Mas o gordo que foi esperto consegue emendar aí, ó. Trabalha de Papai Noel no Natal e já emenda de Rei Momo depois. E o pior é que você tá querendo cortar as únicas vezes que alguém quer contratar um gordo. Isso é verdade. Porque é pré-requisito pra função. Ninguém quer o Papai Noel magro. Parece que o Papai Noel realmente tá precisando do dinheiro pra comprar droga. E não dá, então. Seria o Papai Noel... Pode falar, Vermelho. Você precisa ver eu, Balofão, sendo consultor comercial de uma franquia de alimentos saudáveis e vida fit. Era uma festa. Isso deveria ser incrível. Nossa. Pegava nas lojas lá. Você que é o consultor? Eu sou eu. O que eu ia falar seria o Papai Noel o primeiro modelo de Dead Body? Olha aí, hein? Ele é o Papai Noel, né? Exato, né, cara? Olha aí, ó. Talvez o negócio de gostar muito do Papai Noel seja um Daddy Issues também. Caraca, nossa. Será? Aí fudeu. Aí tá todo mundo com Daddy Issues, aí fudeu. Mas até isso, segundo a teoria, é fato. Todo mundo tem mesmo. Você que está aí assistindo não tem a mínima ideia do que eles estão falando, nós não vamos colocar a legenda. Marcelo,
Tradição que tem que ir pra um jogo e uma tradição que Cara, não você pode. sabe que eu divirjo brevemente, eu sei que no final de ano, Natal, não é hora de divergir, eu divirjo um pouco do Bruno. Eu acho que o negócio do presente não dá do jeito que tiver, mas usar justamente o critério que, segundo a história, o Papai Noel usa. Que é você avaliar se o seu grupo foi bom menino ou se o seu grupo foi mau menino. Ah, E mas aí, isso. é esse seu critério. E aí, tipo assim, então, gente, eu avaliei como é que vocês se comportaram na aventura e todo mundo levou carvão. Vai Vai ser mundo ganhar, basicamente isso. vai todo mundo ganhar carvãozinho na Pedra de carvão na meinha. meia. Vai botar E uma pedrinha de detalhe, vai carvão ter na que usar meia. meio o dia inteiro, sem reclamar. Exatamente, é. E de É isso acordo, de acordo com o tanto que vocês foram ruins, o pedaço de carvão vai só aumentando. Cara, eu acho que a tradição do encontro. Eu gosto muito da ideia de você fazer um encontro. Tipo assim, dentro do RPG, você juntar, às vezes, o que seriam famílias. Então eu acho legal, às vezes, fazer um one shot. Principalmente, a gente tá acostumado a jogar em mais de uma mesa. Ou então, às vezes, você mestra campanhas diferentes no mesmo cenário. Às vezes, fazer um encontro de personagens, assim. Aham. Eu acho que essa pode ser uma tradição legal, entendeu? De Até juntar a com uma troca coisa de meio presentes, família. né? Até pra troca de presentes, é claro, tomando cuidado, né? Tipo, o meu personagem acabou a campanha no nível 16, vou encontrar o grupo que tá no nível 2. Tá, então não dá presente pra eles, porque o seu nível de presente Eles não merecem. vai quebrar a sessão. Né? Aí sim, o Bruno tá certo nesse sentido. Não seja o Papai Noel dos outros personagens. Eu já fiz isso numa campanha que eu narrei, mas não foi de Natal, não. Um dos personagens casou, então teve a festa de casamento. E aí juntou os jogadores, eu chamei, foi um evento especial, chamei a galera que tinha jogado na mesa e tinha parado, chamei a galera que jogava no mesmo cenário, e aí fez, e escolheram os presentes, foi massa pra caramba. Só que não tinha item mágico, essas coisas assim, foi muito raro. A galera dava mais coisa simbólica mesmo. Os troços mais massa, saca? Que tem a ver com o personagem, coisa que eles viveram, aí é legal. Bom, então assim, agora que a gente já deu essa bisuntada sobre tradições de Natal, sobre o que a gente gosta, o que não gosta, o que acha que falta, o que não falta, nós vamos começar a pincelar aquilo que a gente quer sugerir pra vocês, que vocês possam usar na sua campanha de Natal. Então, quero fazer meu especial de Natal. A partir de agora, a gente vai apresentar pra vocês, cada um de nós escolheu uma coisinha aí, que você deve, pelo menos, prestar atenção um pouquinho, que pode te dar aí uma inspiração, alguma coisa relacionada às suas ideias, à sua história, e você vai botar esse troço pra correr pra fazer essa história ainda esse ano. E o primeiro tema, abrace o clichê. Eu escolhi o abraço clichê porque eu acho que você já vai fazer um one shot de Natal, cara, vai full Natal. Vai com gosto, né? Faz os seus personagens encontrarem um bom velhinho ou um mau velhinho, depende da sua aventura. Faz ter os espíritos natalinos, os elfos escravos do Papai Noel. Eu sou a favor de fazer aquela aventura. Os elfos da Uber. Tipo isso. Eu sou a favor de abraçar totalmente, já fazer uma one shot de Natal, faz aquele especialzão Netflix, mas invertido. Pode ser uma boa. Eu acho assim, o exagero, ele causa um impacto muito grande na história. Qualquer exagero. Uhum. E se você joga pro exagero bom, porque tem um exagero impactante negativamente e um impactante positivamente. Então, se você faz um exagero bom, um exagero que impacte positivamente, se a galera compra a ideia, meu amigo, você simplesmente muda tudo, você adapta tudo da sua história. Os caras estão lá, eles eram aventureiros, viviam dentro de masmorra, entravam em montanha. Os caras lutavam com o dragão, batiam em boi tramontina. Como é que é o nome daquele boi de metal que solta fumaça petrificante? Gorgon, isso. E caras enfrentam os Gorgon, faz orc pra todo lado, e não sei o que. E de repente, cara, você vai falando pra eles, vamos fazer uma campanha aqui, terminou o arco e tal. Vocês acordam, tá nevando. Tá nevando, tá. Mas não era verão? Pois é, tá nevando. Vocês saem de sua casa, você vê um grupo de orcs. Grupo de orcs, sim, eles estão usando as roupas verdes, tudo cheio de pantufinha branca, pomponzinhos, chapéu Isso, caído. a galhofa, ela tem que vir, cara. Ela vem com gosto. Aí os caras falam assim, não, peraí, são orcs? E o que eles estão carregando? Madeira, serrote, eles estão carregando boneca feita de pano. Aí vocês... O que tá acontecendo? Cara, você já vai jogando o espírito natalino na cara deles. Toma Natal! Toma Natal! E aí os caras vão embarcar, cara. No final vão embarcar. Diga, Marcelo, eu sei que você está se coçando. O Uruguai trabalhando de escravo. Eu tô gostando da ideia, porque eu associo em tese meu tema vai ser quase composto, se você não quiser, né, fazer o clichê. Mas eu acho que isso, novamente, tem que estar todo mundo no clima, né? Tem que estar todo mundo abraçando a galhofa.
Tem que ser você, tem que ser a mesa como um todo. Porque vai ter uma hora que alguém vai lá e falar, tô sacando o que tá acontecendo aqui. Entendeu? Tô entendendo, porque porque do nada nem tem rena aqui. Agora tem rena, não só tem rena, como tem a rena com o nariz vermelho. Não, Tô sacando se os seus cavalos viraram rena. Se a sua carroça virou um trenó. O mundo foi transformado. E o melhor é que você pode acabar essa sua aventura, assim, como se fosse tudo uma alucinação que os personagens tiveram, mas eles guardaram um gorrinho vermelho. E no final, que tudo foi sabe? verdade. E aí você fica naquela, e aí, foi ou não foi verdade? Então eu acho legal. Aquele final de episódio de Natal, né? Que eles falam assim, será que isso aconteceu realmente? Aí você fala, e ao fundo, com um trenó, vocês ouvem. É um sinos, né? E os sinos de Natal. Devolve meu dinheiro, seu ladino. Sempre lembrando que ho, dependendo do cenário que você estiver usando, pode ser um bom nome de personagem, tá? Tem muita raça aí, muita espécie aí que o nome é só meia dúzia de vogais e bastante uso do H. Tá parecendo o The Destroyer, assim. Nesse domingo eu narrei aquela de Velho Oeste, né? Eu te mandei a imagem, né, Marcelo? Os nomes dos orcs lá eram tudo assim. Tudo assim. Vocês são orcs ou vocês são barulho de motor, né? O que tá acontecendo? Porque eles trabalham juntos, eles trabalham melhor juntos. Eles fazem um grupo, né? O The Ram, né? Nossa. Vamos pro próximo tema. As irmãs Ram. Desculpa com as irmãs Rain. O próximo tema é o Quero Fazer o Especial de Natal. Não parece, mas é. O meu é o oposto, né? Como é que você disfarça? Caralho, vermelho. Obrigado, vermelho. Obrigado, muito gentil pela edição, realmente. Meu tema é o oposto, é como é que você disfarça temas natalinos, né? Pra fazer a aventura. Eu não sei se vocês conseguem deduzir o que é essa imagem que tá aí. A do Marcelo ali no meio? Olha o meu rosto cobrindo uma piroca. Cara, o seu rosto, ele me Tá distraiu muito forte. Olha lá, você a cabeça do cara agora. Obrigado, Arthur, pelo apoio. Este seria um retrato de um festival chamado Saturnália. Saturnália? Quantos anos que eu escuto esse nome? Saturnália era um festival romano, né? Inclusive, um cantor de uma banda de gothic, de love metal, o Vili Valo, lançou uma música com esse nome. Olha aí. E também, se você não sabe, Saturnalia tupiniquim, que seria um excelente nome de drag, é o nome científico... Caralho, é realmente um bom nome, velho. Total, Drag Brasil. Drag Brasil ano que vem, voando baixo. Mas Caraca. Saturnalia tupiniquim é o nome científico de um dinossauro, que foi encontrado no Brasil. Nossa, não, eu tô pesquisando agora. Drag. Não, até não há informações sobre isso até o momento. Eu não entendi a ligação. Não, eu descobri isso porque eu fui pesquisar sobre Saturnália. E ele é tipo um Velociraptor, cara. Só que assim, a imagem que engana, né? Porque você vai olhar e no final os caras vão falar assim, ele tem aproximadamente 90 centímetros. Então é uma galinha, né? Bate na Mas minha é uma coxa, galinha, assim, mas é uma galinha muito nervosa. Como todas as galinhas, né? Não existe galinha tranquila. Mas a Saturnália, pra quem não sabe, era um festival romano que inspirou em vários momentos tanto o Natal quanto o Carnaval. Né? O Carnaval mais pelo estilo, porque a Saturnália, como 90% das coisas que aconteciam em Roma, era uma putariazinha básica. A Saturnália acontecia lá em Perinópolis. Exatamente. Mas a não data conhece dela, Perinópolis, venha pra Goiás. Patrocina nós, governo de Goiás. A Saturnália acontecia em dezembro, né? No que seria o dezembro, próximo ao solstício de inverno. Essa data que a gente comemora hoje, e a Saturnália tinha uma das tradições da Saturnália que inspirou o Natal, era a troca de presentes. Claro, né? Ninguém dava o Kindle pro outro, eram pequenos presentes, era uma coisa mais simbólica ali. Mas era estilo presente dos hobbits, assim? Tinha uns que davam os Kindle pros outros, sim. Dava várias coisas. A Saturnália realmente era uma festa, mas... Como é que é, Bruno? Não, mas tava um presente estilo os presentes do Hobbits, que eles davam presentes pra ficar redistribuindo nos próximos aniversários e tal. Quase isso, né? Porque era uma coisa meio de colheita, era a comemoração do final da colheita, porque eles começavam a colheita e o solstício de inverno é o momento final. Assim, tipo, não é o momento final, né? É o momento em que você tem a transição ali. Então, a gente fala muito hoje, porque o presente é pra lembrar dos Reis Magos e tal. Isso é posterior, né? É derivado originalmente do romano. Então, essa troca de presentes, se você fizer uma coisa, mesmo que você não abrace o clichê, mas se você faz um contexto de um festival, de comemoração de período de fim de colheita, que tem a ver ali com o momento do inverno, porque, aliás, diga-se de passagem,
a data do nascimento de Cristo, assim, gente, não tô querendo brigar com religião não, tá? Ah, sim. Mas essa data sim. foi escolhida posteriormente. Essa data não tem um certificado não tem certidão de nascimento. Então, quando os caras foram lá calcular e dizer qual tinha sido essa data, que foi feito no século IV, eles estabeleceram como a data, basicamente uma data muito próxima do solstício de inverno, que era, em Roma, era considerado um negócio, era um dia do nascimento do Sol invicto, era outra coisa. O solstício de inverno era para comemorar, era o dia em que a noite era mais longa, ficou boa essa frase, era a noite mais longa do ano, que é o solstício de inverno. E por isso, depois dele, as coisas vão começando a melhorar. Então tem um renascimento, um simbolismo de renascimento, por isso que chamava de Sol invicto. Né? Que hoje a gente joga muito na conta do Réveillon, aquela coisa de, Réveillon, que você vai lá, abraça a pessoa e fala, o que você vai fazer no ano que entra? Faz resolução que ninguém faz, aquelas merda. E ficando um pouco mais nerd, normalmente esses eventos que o pessoal, que os antigos faziam, eram sempre ou nos equinócios, ou nos, esse aí que você falou, que agora a palavra realmente, você acabou de falar e me fugiu a palavra. Solstício. Aí, solstício, isso. Era sempre no equinócio, né, de primavera, e o solstício de verão, o solstício de inverno. Os solstícios e os equinócios, eles são sempre muito marcantes, tanto é que muitas das datas comemorativas e religiosas são vinculadas. Sim. Parte do motivo pelo qual o nascimento de Jesus foi escolhido para ser no dia 25 de dezembro é porque eles são 9 meses depois do equinócio de primavera, que é registrado como sendo o dia em que houve a anunciação, em que o anjo foi lá e falou, Maria, tá? Então, assim, essa lógica, nada te impede de emular isso no seu cenário. Essa coisa do renascimento, você tem um festival de renascimento que aproveita a noite mais longa do inverno, para você ter uma referência de a partir de agora o inverno começa, aquela coisa, o inverno estava vindo, agora a partir de agora ele está indo, né? Você fazer essa coisa de, agora é um momento de renovação, de renascimento, a gente vai fazer trocas de presentes para desejar boa sorte. Ou então você pode avançar bem no negócio e falar, gente, existe um festival aí que é em homenagem a um deus, uma divindade do nosso panteão que, segundo a lenda, nasceu mortal, teve um nascimento miraculoso, e aí os eventos da vida dele estão todos associados aos momentos que são astrologicamente relevantes, e aí ele ascendeu, e aí o culto dele vai estabelecer datas comemorativas, hábitos, costumes, nossa, a gente comemora, e quando ele era mortal, uma das coisas que ele mais gostava de fazer era comer uva passa, então agora a gente coloca uva passa em todas as comidas. Caraca, você fez um callback muito bom. Vieram 3 reis antigos aqui, fez Isso. o Belchior, o Belchior, o Ivan Lins e o Guilherme Arantes. Aí eu falar outro. E falaram, aqui já a uva passa, né? Exatamente. O Arts está falando aí, fazer um one shot envolvendo troca de presentes, de interesse que pode ser visto como uma troca equivalente. A balança do outro lado pendia para os atos personagens, não para uma troca monetária. É isso, se você pode fazer essas coisas que são, entre aspas, espírito natalino, embutidas em coisas que não sejam descaradamente. Se você não... É aquela coisa, o seu grupo vai abraçar a galhofa. Abraça o clichê. Acho que meu grupo vai ficar meio assim de fazer isso. Eles são muito sérios, eles são jogadores de RPG sérios, são todos muito adultos. São jogadores de vampiros, né? Exatamente. Faz lá o Natal dos Vampiros aqui. Então isso aqui é a data comemorativa do abraço de Caim, sei lá. Inventa uma história qualquer. Jesus está aqui no chat, ele não está participando, mas você sabe que Jesus está em todos os lugares. Jesus está aí no meio de nós. Então ele está mandando aqui para você lembrar, para você assistir o Papo de Mestre sobre festivais. É verdade. E acidentalmente a gente acabou deixando de falar de Natal, né? Porque a gente adaptou vários festivais e feriados cívicos e essas datas comemorativas do mundo real para o universo de RPG, mas a gente acabou pulando o Natal. A gente não falou, acho que ninguém fez nada sobre o Natal. Não. Falamos Dia dos Mortos, falamos sobre aqueles... Dia da Mentira, Dia das Crianças. Os festival louco do Jesus e etc. O Luiz fez um pouquinho isso, porque ele fez 4 festivais relacionados às estações, então era sempre nos solstícios e nos equinócios. E era sempre orgias e outras bolo. Coisas. E bolo. Quando você não entendi. pega... Tá lá o corte, gente. Dá uma olhada. Assiste lá. Se você tá pensando em fazer, eu quero fazer uma, mas não quero que pareça o Natal, aqui esse é o tema, você pode fazer o seguinte, você mistura esse festival, às vezes, com uma questão mais política, com uma questão mais social, com algum evento maior, com alguma coisa em que o seu guerreiro possa participar, onde vai ter alguma prova, alguma coisa desse sentido, porque aí você consegue passar para o jogador um motivo para ele participar dali, começar a participar dali, sem que você force a barra, sem que você precise mudar. Porque quando a gente tava falando do outro ali, abraço clichê, e aí você pode enfiar o pé na jaca com vontade, aqui você tem que ir com mais
com mais parcimônia aí, com mais leveza. Mas não te impede, porque tudo aquilo que você tem no Natal, que a gente conversou no primeiro tópico, de todas as tradições, inclusive das brigas dos primos e dos tios e das tias, você pode colocar numa campanha dessa. Só que aí o que você vai fazer é que no final eles vão receber lá a mensagem, o feito que eles vão ter vai ser de acordo com esse espírito natalino e com tudo isso, que não é só o Natal que traz, existem vários festivais em várias culturas que também trazem esses mesmos valores, e você pode utilizar. Inclusive, Vermelho, você falou aí de colocar uma trama mais política, mantendo aí em Roma, tem aquela frase pão e circo, né? Pão e circo. Que você também poderia adaptar numa aventura dessa, né? Que o governo pode ser que esteja ruindo e está enganando o pessoal com festas e tudo mais. Tá trazendo a galera que é influente em alguma maneira, por exemplo, os guerreiros, os heróis pequenos, os medianos, e tá chamando e quer fazer um grande festival, uma grande ceia, uma grande reunião. E aí eles recebem presentes, eles conhecem outros, e aí eles querem, por algum motivo eles querem selecionar a galera ou colocar eles do lado do governo atual. E aí eles fazem lá uma prova, colocam uma disputa, pedem que eles façam trabalhos, pagam por causa dos feitos, ou seja, dá pra você fazer muita coisa. Só que assim, em todo caso, indo pro próximo, porque eu sou uma pessoa audaz, porque o próximo assunto fecha esses dois. A antecipação. O nome religioso é Advento, tá? O que é Advento? O Advento do Natal. Ah, sim. Nossa. É que eu tô pensando no meu tópico aqui. Minha cabeça já tá... Pá! Aí eu falei, ué, Advento? Mas eu coloquei antecipação, por que é Advento? Perdoa o espírito natalino. O que é essa antecipação? Cara, eu quero fazer uma campanha especial de Natal. O que eu vou fazer? Vou fazer em todos os clichês possíveis, incluindo o biscoito no prato com um copo de leite. Eu quero todos os clichês. Beleza, não. Eu vou fazer mas eu não quero fazer essa campanha com os elementos de Natal, claro, não quero usar, eu quero fazer um troço bem disfarçado e tudo mais. Independente de qual caminho você seguir, qual vai ser a chave do sucesso que você vai ter com o seu grupo? Antecipação. Você vai ter que começar a falar, galera, vamos fazer um especial de Natal, vai ser uma campanha especial para fechar o ano, então vai ser um one shot, 2 sessões, mas vai ser para encerrar campanha de Natal. E aí o que você vai fazer é tacar pilha na galera. Se você vai pro lado do eu quero enfiar o pé no clichê, você pode falar pra eles o seguinte, que eles têm que escrever desejos que o personagem quer, eles têm que colocar no papel lá as boas e más ações que ele fez durante a campanha, ele tem que colocar lá numa descrição pra você quais são os verdadeiros amigos que ele tem, e aí você vai ter um perfil do cara. Se você não quer ir por esse lado, você vai fazer o que pro cara? Você vai falar assim, vamos fazer aqui uma relação de objetivos que você alcançou e não alcançou. E não, por quê? Porque vai acontecer uma coisa especial. E você vai botando pilha nessa galera, porque o encerramento, você fazer essa sessão, essa aventura como um encerramento, você fazer como um evento, você vai tacar muita pilha pra eles. Você vai deixar os caras muito no hype. E você pode soltar umas pistas, falar assim, nós vamos fazer umas coisas diferentes, pensa umas coisas diferentes pro seu personagem, o que você gostaria que ele fizesse, ou que ele tivesse e tudo mais. Você vai pegando isso e você vai fazendo com que eles anseiem pela narrativa. Então, um dos grandes segredos para você fazer um bom evento de RPG é provocar essa antecipação. É igual a galera que vende. O pessoal que vende, eles usam gatilho de necessidades, gatilhos de escassez, eles usam ancoragem de venda, eles mostram pra pessoa que a coisa, ele precisa daquilo, aquilo é bom pra ele, então o cara que vai e compra. Você quer vender o seu RPG, cara? Começa a fazer isso. Começa a botar na cabeça dele, cara, vai ser, nossa, cara, eu tô pensando nos negócios aqui, e qual que é o monstro que você nunca enfrentou e se queria enfrentar? Isso tudo vai fazer com que você deixe os caras a ponto de jogar a sua aventura. E aí, meu amigo, é só colocar o pau pra torar que você vai ver que os caras vão embarcar na sua onda facinho. Que isso, cara, escalou rápido no final. Não é? Eu acho que tem um aspecto aí que é um pouco... por exemplo, eu gosto muito disso pra one shot. Eu gosto muito da ideia de fazer especial pra one shot. Eu pessoalmente acho mais difícil integrar uma aventura especial, assim, com um tema diferente, não sei o que e tal. A menos que você faça uma ambientação muito legal com um cenário, integrar isso com uma campanha mais longa, eu acho mais difícil. Pra one shot é legal. Pra one shot funciona bem. Tipo uma side quest, né? Tipo especial de Natal de seriado mesmo, assim. Todos têm. Até. O Supernatural tem lá. Os caras criam um Monster of the Week, segue a vida.
Mas eu acho que essa antecipação pode ser interessante, não precisa entrar em sessão zero, a gente já falou sobre sessão zero em outros momentos, mas eu acho que parte dessa antecipação é justamente também para você dimensionar o que seu grupo espera, né? Eu acho que esse é um ponto importante, que é que tipo de narrativa que você vai fazer a partir do que seu grupo está esperando. Essa antecipação é uma via de mão dupla. Você vai alimentando eles com o que você quer fazer e eles vão dando feedback, eles vão reagindo e eles vão respondendo com o que eles esperam. E aí você consegue moldar, você consegue adequar ao que a sua mesa espera, para você só quebrar a expectativa positivamente. Só quebrar para cima, não para baixo. Exatamente. Eu já não sou dessa questão de ficar falando tanto. Eu gosto mais de falar, galera, vamos jogar tal dia, vai ser uma sessão especial de Natal, tal sistema, e vai ser pra gente curtir. E aí eu evito de falar qual que vai ser, até porque assim, como é que vai ser a sessão, que eu gosto de fazer sessões investigativas, então de fazer os personagens tipo, meio que desvendando o mistério, indo descobrindo aos poucos, sabe, fazendo aquela coisa de migalha de pão, né? Então eu acabo não falando tanto assim e deixo a galera tipo, poder criar os personagens à vontade, livre, e depois só curtir a aventura conforme for jogando. Logicamente, quando eu falo assim, botar pilha, cada um faz saber onde Sim, tá pisando, sim. tá? Porque o mestre, dos requisitos aí do mestre é ir conhecendo o seu grupo. E aí você vai tentar colocar o interesse deles da melhor maneira. É lógico, né? Porque se você não consegue botar interesse nos seus jogadores, eles não vão querer jogar suas histórias. É simples. Então, Ninguém nem responde o grupo, né? Se você já tem o seu grupo fiel, significa que você já é capaz de cativar o seu grupo. Então use isso a seu favor. Não precisa inventar também, não. Podemos seguir, senhores? Bora. Vambora. Agora, o próximo passo não pode faltar na sua sessão. O que é isso aqui? Nós vamos dar dicas de cenários, personagens e coisas que você precisa ter ou que vai ser muito bom você te ver. Mas eu não quero. Ok. Dá uma olhada aqui que você vai ter suas próprias ideias. Então nós vamos levantar elementos que você pode ou não usar no seu especial de Natal. Então o primeiro item, a Floresta Mágica. Chegou a cair umas purpurininhas brilhantes de fadas aqui. Por quê? Cara, Natal tem magia. Eu jogo as minhas campanhas aqui, eu jogo vampiro. É tudo muito. Vamos fazer um especial de Natal? Pois é, tem uma floresta mágica. Agora ela tá mágica. Nessas 2-3 sessões aqui ela vai estar mágica. Por quê? Porque a floresta mágica ela vai exatamente fomentar na sua história aquilo que é desconhecido por um lado e é fantasioso pelo outro. Só que assim, mas meu personagem ele tem item mágico, meu personagem é mago, ele solta magia, meu personagem é clérigo, meu personagem é isso, meu personagem é aquilo. Ok, mas quando você trabalha algum elemento, por mais que seja místico, mágico, tecnológico, mas que ele é desconhecido para o personagem e para o jogador, você causa surpresa e interesse. Então eu estou sugerindo que você use a Floresta Mágica. Qual que é a diferença dessa Floresta Mágica das outras Florestas Mágicas? Sabe-se lá, porque não tem como saber direito o que é. Ela é misteriosa, existe uma energia que flui continuamente ali. Ela é habitada por fadas, ela é habitada por seres mágicos, seres místicos, o clima dela é diferente. O que ela tem? Bom, primeiro, eu imaginei que é uma floresta fria, afastada, protegida junto às montanhas, que é um lugar que você pode deslocar os seus personagens até lá, e você não vai fechar ou interferir tanto aí no seu cenário, na sua história, para fazer só o especial de Natal lá. Então, você consegue isolar porque ela é de difícil localização e ela é de difícil acesso. Segundo ponto, ela tem neve constante, mas o frio lá é suportável. Então não é um lugar que é opressor para todo mundo que tá lá. Ele é um frio gostosinho, é o frio de fazer boneco de neve. Todo mundo sente frio, tem que se agasalhar, mas esse frio não te sacaneia, o frio não faz você sofrer. As pegadas não ficam na neve, não dá pra você caçar ou ser caçado. Você não consegue localizar as coisas ali. Você tem que conhecer a floresta pra você se safar da floresta. Mas você não conhece a floresta e mesmo assim ela não te faz mal. Ela vai ter córregos, vai ter comida e vai ter local pra se proteger do frio. Então você vai ter árvores grandes o suficiente que as raízes embaixo dela vão ter lugares pra você se esquentar ali. E vai ter madeira seca pra você queimar e vai ter lugar pra você se proteger da neve. Esse daí é a primeira ambientação. O que mais que essa floresta tem? Ela é um ambiente mágico.
Então ali ela vai ter várias magias de proteção que vão tentar, pelo menos, neutralizar coisas agressivas. Então é um lugar basicamente seguro, basicamente. Lógico, se não tiver uma ameaça, você não tem uma aventura, tá? Então ela é baseada em energias axiomáticas. Ai, vermelho, eu não sei o que é uma energia axiomática. Sim, é aquele desodorante que seu pai compra. Nossa senhora. Ok. Axiomático é Que ligado dura, à tendência. que dura 72 horas e não 70 deixa a marca. Exatamente. Dura Tem 72 cheiro, horas, sim, com certeza. tem um cheiro que atrai a atenção das mulheres. Exatamente, de alguma maneira. Energias axiomáticas são aquelas energias que estão ligadas à tendência. Então a floresta basicamente boa, tá? As criaturas que vivem lá são feéricas, tem entes e outras coisas maravilhosas que você quiser colocar lá. Desde que não sejam coisas ameaçadoras, negativas, malignas e nem que queiram o mal de todo mundo, tá? O lugar vai ser acolhedor para as pessoas boazinhas. Só que se a pessoa não for boazinha, ela vai ficar confusa, ela vai se perder fácil e ela vai ficar irritada com aquilo ali, ela vai querer sair de lá. Então ela é confusa e irritante para as pessoas malvadinhas. Inclusive, pra quem estiver mestrando D&D, desculpa te cortar, quem estiver Pode mestrando falar. D&D, é uma boa também pra você já colocar o mundo feérico mesmo, né? Que você... Senta o dedo. Eles estavam andando e acabaram caindo no... Eles passaram, sim, por alguma névoa, pela floresta mesmo, passaram pelo portal entre os planos e acabaram caindo nesse lugar, no mundo feérico, que até no mundo feérico é um lugar que é envolto de mitos e lendas, e que pode tranquilamente ser uma side quest, mas que ainda assim vai agregar muito a aventura e aos personagens. Você saiu de lá, é como se você nem tivesse entrado. E aí resolveu Sim. o problema que o Marcelo colocou no outro tópico. Aí vai atrapalhar. Não, cara, foi um sonho. Aconteceu, mas foi um sonho. Ela não atrapalha na sua saga. Animais fantásticos, bestas mágicas, criaturas inteligentes, tudo isso daí vai caber lá. Só que tem um negócio. Apesar de ser um lugar poderoso, ele é um lugar frágil. Ele precisa ser protegido. E é aí que você vai colocar a trama que você quer. Eu quero fazer a história que o Papai Noel existe e as pessoas vão ter que ajudar o Papai Noel. Pois é, o Papai Noel fica lá naquelas montanhas junto dessa floresta. Nós vamos ter que buscar alguém, vamos ter que salvar alguém, nós vamos ter que proteger esse lugar. Então esse é o ambiente que você tem como base da sua história. Valeu, Arce, valeu, o Prime, valeu, muito obrigado, hein? Valeu pela discussão. Então a floresta, ela se torna o ambiente para que você faça essa história. E aí é o que eu sugiro. E junto desse ambiente, eu vou para a parte 2 do tema. Que eu vou sugerir, talvez, o que seria o início de um plot, que é uma criatura. E essa criatura é a planta ente de Natal. É um ente de tamanho grande, não enorme. Então é uma árvore menor, é um pinheiro. Aí tá a ficha dele, tá? Que coisa assustadora. CA16, 100 pontos de vida, 6 metros de deslocamento. Ela tem resistências de contusão e perfuração, igual a árvore mesmo, vulnerabilidade a fogo, ND8. E é impossível identificar se ela não se mover. E ela tá errada aqui, é monstro de cerco. Esse aqui é o corretor que coisa. Pô, eu vou te falar, eu fiz a ficha e o Marcelo falou, não precisa de ficha não. Não, mas Marcelo é desse, ele também fez a ficha. por ele te causa passou do pra Bruno. trás. Porque eu falei que a gente não faz necessariamente. Eu não falei que é um problema fazer, eu só falei que não precisa. Não precisa, eu faço Mas ele assim. fez, ele tá com a ficha. Isso aqui eu fiz porque fiz, mas não precisa. Então, assim, ele tem monstro de cerco, que é uma característica que ele dá dano dobrado contra estruturas e objetos. Essa criatura, ela é um ente que se disfarça de árvore de Natal. Por quê? Porque ela tem as seguintes características. Ela anima objetos uma vez por dia e ela é uma criatura julgadora. Ela consegue perceber Muito aquelas bom. pessoas que estão mentindo, que estão desviando do caráter, ou seja, ela julga o caráter das pessoas. E ela é proveniente dessa floresta mágica, do Papai Noel, e ela se disfarça de árvore de Natal para ajudar na entrega dos presentes. Ou seja, ela é a ligação, seria o agente que vai chamar a galera pra side quest. Então o Papai Noel tá com problema. Tá acontecendo alguma coisa. Você usa esse personagem pra fazer a ligação e ele vai ajudar o grupo como um NPC ou como um elo de ligação somente para que o grupo faça alguma coisa. Meu grupo é maligno, meu grupo é malvadinho, ele quer sacanear. Beleza, cara, você já tem aí seu inimigo pra acabar com o Natal e atrapalhar o Papai Noel. Tô mudo. Eu gostei da floresta mágica, especialmente porque eu acho que ela serve às duas coisas, aos dois modelos de aventuras que a gente comentou. Eu acho que ela serve ao modelo clichê,
Então, assim, é uma floresta mágica. E eu acho que a ideia que o Bruno deu é muito boa, dessa floresta já ser na Feywild. Você tá andando na floresta e do nada você entrou no portal e você não nota. Você só nota quando de repente as árvores começam a ficar diferentes, o clima fica completamente diferente, aí você olha pra trás e, bom, a floresta normal que tava lá atrás já não existe. Você tá numa floresta mágica. Porque aí ela te permite fazer qualquer coisa. Tudo aquilo que a gente falou brincando pode acontecer agora. Você olha pro seu cavalo e seu cavalo começa a criar chifres. E ele... É uma rena. É uma rena, entendeu? Ou ele começa a falar com você, né? Entendeu? Cara, e um deles, de repente, tem um nariz vermelho e começa a querer voar. Você olha pra a sua carroça agora é um trenó, um negócio diferente, entendeu? Você olha pro Paladino e ele tá engordando e a roupa dele tá ficando vermelha. Você fala, o que tá acontecendo? E a mochila dele tá virando aqui um saco, né? Tá Vermelho. virando um saco, entendeu? Porque se tem uma pessoa que julga os outros e avalia quem é bom e mau menino, é o fucking Paladino. Então, assim, eu acho que tem esse aspecto clichê, mas se você quiser ele fazer disfarçadamente, você também pode. A Floresta Mágica te dá essas possibilidades. A partir do momento que você estabelece que é a Floresta Mágica, se de repente um ente levanta e fala, você foi um bom ou mau menino, já segurando preparando um socão pra se você tivesse sido um mau menino, tá tudo bem, ninguém vai olhar e falar, nossa, mas por que teria isso? Porque é a fucking Floresta Mágica da Feywild. Porque Ninguém vai ficar surpreso de Natal, É parceiro. isso, ninguém vai ficar surpreso de ter uma planta que tá toda decorada, diferente, e a função dela é ser a protetora da Floresta Mágica. Entendeu? Inclusive, você espera que essas coisas existam no Feywild. É isso. Sim. Se tem um lugar pra ter isso, é lá, entendeu? E aí você pode fazer o espírito do Natal e tal. A gente vai entrar em outras adaptações, mas eu pensei que, cara, é muito Feywild. Tudo que envolve Natal. Nenhuma surpresa, né? A gente falou da origem pagã de várias das coisas aqui. A gente já falou outras vezes sobre como a Feywild envolve o negócio de presente. De como tem uma coisa da corte, as cortes da Feywild. O cara te presenteia com uma coisa em troca de outra coisa. Não, toma aqui este poder, eu só vou querer o seu primeiro primogênito e tal. Tipo, não, e sem contar que ser o primeiro primogênito, não tem tem, nada. tem aquele background, né? O Fey Lost, que você pode ter 3 trinkets com você e um deles pode ser um sapatinho de cristal. Não, você pode ir expandindo, entendeu? É um gorro vermelho, aí você bota esse gorro vermelho e aí entra na situação do... Cara, qual que é o filme que o cara vai virando? É o Tim Allen, que ele vai virando o Papai Noel. Acho que é o meu Papai Noel. Que o Papai Noel que ele é escolhido pra ser ele é escolhido para ser o próximo, entendeu? E aí o cara finalmente resolve botar aquele gorro, porque o pai dele falou desde o começo, olha, não bota esse gorro até você ter tantos anos. Aí o personagem coloca o gorro, que é um trinket que ele tinha, e ele descobre qual é o efeito, é que ele agora fez o multiclass. Eu acho que é isso, acho que a Floresta Mágica e o Ent é um reflexo disso, ela é um ambiente perfeito para você fazer a transição qualquer que seja o caminho que você for seguir na narrativa. E o bacana é que eu tava assim, cara, o que eu vou colocar aqui que não pode faltar? Se eu fizesse, que tinha que ter. Eu falei, cara, um ente árvore de Natal. Ente árvore de Natal tem que ter. Pesquisei, saiu esse bicho aí, eu falei, cara, perfeito. Primeira já faz pesquisa. A função, né? Já faz a função do Papai Noel também, né? Ô, Vermelho, você falou de vampiro, eu também sou mestre de vampiro, mas mais por falta de mestre de vampiro na minha mesa do que outra coisa. Como o que daria pra aproveitar... É triste, né? Mas uma coisa que daria pra aproveitar também essa floresta, tava pensando... Ainda mais no cenário atual de como tá o vampiro. Cara, a cidade em que eles estão tá sendo ameaçada pela Segunda Inquisição. Você tem caçadores atrás deles. Fala, cara, existe uma floresta. Sabe? Vamos dizer que se você tem algum Nosferatus ou algum Ravenous no grupo, fala, cara, chegou informação pelas linhas do próprio clã que existe uma floresta mágica onde quase não tem sol porque as árvores são muito altaneiras. E que vocês eles vão poder ficar tranquilo lá até abaixar a poeira. Também daria pra você colocar isso numa mesa de vampiro. Sim. Ou então eles serem presos por algum tipo de efeito, ou por magos, ou por alguma fada, changeling, né? Por alguma criatura dessas, e eles acabam sendo transportados, empurrados, presos, colocados no lugar deles que é avesso a eles, porque eles são malignos. Então daria até como ser uma consequência de ação, né? Tipo um Changeling, ele se encontra com um Changeling e aí tem um atrito, e por causa desse atrito, o Changeling acaba fazendo um poder que ele não queria e acaba mandando eles pra esse lugar, junto com o Changeling, assim, sabe? Porque o Changeling, ele funcionaria meio que como, tipo, guia desse local, assim, pra contar as histórias, né? Também. Eu acho que assim, até mesmo fora do vampiro, mas dentro do storytelling, dá pra você usar pros outros. Faz sentido você mexer com uma floresta mágica. Acho que o principal é o Changeling. Eu já joguei, eu fiz um personagem de Changeling que era justamente um Changeling de inverno, e tem essa coisa legal, né? Dos Changelings serem vinculados às estações. Então você tem uma floresta mágica, frio, todo esse ambiente já é naturalmente associado. Talvez você tenha sido a única pessoa que jogou Changeling no Brasil. Talvez. É possível. E o lobisomem, né? Você tem os lobisomens. Os lobisomens, o ambiente selvagem de características mágicas
é inerentemente É. do lobisomem, né? E não só isso, até se você for jogar que nem saiu agora o manual do do Caçador a Revanche, cara, existe uma floresta que tá com aquela coisa de floresta mágica e vocês têm que ir lá investigar o que é. É. Até que o Eu Caçador a Revanche também cairia bem também. E aí você descobre que é o Changeling que distribui presentes pros bons meninos. Pois é. Olha só. Ou pros maus. O legal é o seguinte, eu tô vendo aqui, ó, que nós temos pessoas, estão aparecendo pessoas que entendem sobre o sistema de vampiro. Seria interessante depois, Marcelo, a gente pensar no especial de Storytelling e vampiro, hein? Porque a gente só fala de outros sistemas aqui com ódio no coração, porque... Ô, Vermelho, A eu gente comprei desconhece. todos os livros que saíram da nova edição do Cara, eu não Vampiro. tenho nenhum, mas eu faço meus amigos Achei, comprar. achei ousado, viu? Eu depois aqui eu posso pegar eles e mostrar aqui. Eu tenho inclusive a versão deluxe do manual principal. Bruno é um bom menino. Ó, o Sons aquele of Kain- bonitão. Aquele Sons of bonitão Kain com a chegou caixa aí, Vermelho, ó. grande. Ho, ho, Ô, ho. Sons, bom, cara. Sons of Kain tá aí Bem-vindo. com a gente agora, ho, 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 que a gente já falou que é um bom nome de orc. Ó, Sim. rapidinho, o o L4BB, eu não sei como é que os jovens Lab. se Deve chamam ser hoje em dia. Lambi. Lab. Falou que os personagens dele já encontraram numa aventura, numa adaptação de Icewind Dale, que é uma campanha pronta do D&D, já encontraram um NPC centauro de nariz vermelho carregando um trenó com itens mágicos, olha aí. Ou seja, dá pra você... Centauro de o nariz negócio do vermelho. centauro me pegou desprevenido. O fato de ser um uma centauro boa- me pegou uma um pouquinho boa desprevenido. adaptação, Olha lá, hein? É bonito bonita esse a capa, livro, hein? né? É, É o bem livro bonito, não. cara. Esse livro tá muito bem, cara. Esse livro tá muito bem É. feito. Essa é a última edição? Essa aqui é a quinta edição, né? E essa aqui é a edição deluxe. É a edição que os vampiros já são basicamente uns mortais com mais ódio no coração já. Tão Não, fracos. eles voltaram um pouco à essência, só que corrigindo a terceira edição. Eles É, deram uma coisa que eles inclusive falam nos livros, eu falo pra todo mundo que jogou as edições antigas, é que eles falam que o pessoal que jogava Vampiro jogava como se fosse Vampiro X-Men. super-herói. E aí eles não gostavam disso, e aí eles meio que pegaram todos os poderes overpowers e acabaram com eles. E eu vou falar um negócio, Bruno. Eu narro uma vez por ano. Eu narro uma. Eu continuo narrando uma história. Eu narro por algumas semanas. A galera que joga presencial. E, cara, os caras são anciões e tal e tudo mais, mas não tem essa de subir em carro no meio da rua, sair dando tiro, explodindo coisa, assaltando banco, não. A máscara é seguida à risca, então os caras ficam tensos o tempo inteiro. Eu aconselho. E olha que eu Cara, não gostava de vampiro. O que eu fiz pra deixar a galera na linha foi colocar o ancião, né, da cidade na coleira de um demônio. Então a galera Fiz melhor. Vou te interromper, Bruno. Fiz melhor. Diga. Sabe o que eu fiz? É. Eu fiz um toreador que... eu esqueci o nome, mas é quando ele não cresce. Ele foi transformado em criança e ele é um toreador, teve que fazer um pacto com o demônio e por isso ele permitiu que o demônio possuísse ele. Caraca. E ele era um ancião. Aí tinha um Caraca. demônio possuindo um ancião dentro da camarina tocando terror. Caraca, esse aí realmente veio de dentro ali, cara. Esse aí foi bom. E o jogador Foi bom. jogava com as duas personalidades, que elas se alternavam. Caraca, e era um jogador ainda, né? Era um jogador. Aí você foi muito ousado. Aí você foi mais ousado do que eu seria. Mas eu gostei Ele da é história ele é da louco. coleira. Moleque piranha. Mas assim, vamos seguir, porque temos muito assunto ainda. E a gente tava falando aqui, ai meu Deus, cadê o botão? Tá aqui. A gente tá falando da Floresta Mágica, mas o nosso próximo assunto também é de domínio popular, também está aí no cinema pra todo mundo ver. É só você se esforçar um pouco. Grinch. O Grinch. Deixa eu só dar um alô aqui, ó. Cozy, bem-vindo aí, ó. Ele falou assim: ó, já coloquei Papai Noel preso numa ilha, como se fosse um náufrago, e ele ficou louco e comeu as renas. Essa é quando você não abraça o clichê. Você pode abraçar o clichê ou você pode pegar o clichê e falar, Cara, eu recuso. O Coles é esse meu mestre de anos de 3D&T. Ele fez uma aventura uma vez, de Natal também, que o Papai Noel ele era meio que um pervertido, que ele dava bonecos de madeira pras pessoas, e esse boneco, ele tinha uma magia que ele podia ver através desses bonecos. Nossa. E aí, Uau. basicamente, essa foi uma mesa que a gente formou assim, vamos fazer uma mesa, como é que vai ser a mesa? Vamos fazer uma mesa que a gente caça tiranos e tipo, mão de ferro, vamos caçar os líderes ruins, vamos dizer assim, né? A gente vai libertar as cidades dos tiranos. E a primeira aventura a gente foi pra uma cidade que tinha um bom velhinho que era esse pervertido, cara. Tá vendo, gente? Você sempre pode fazer algo que, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Que horror. A ideia dessa aventura era todos seremos anti-heróis, beirando quase a vilania. Nossa.
funciona. A gente já falou, acho que, sobre Aventuras Malignas, né? A dificuldade Já. que é de Manual fazer. do Bom Vilão. Vocês iam acabar ganhando carvão do velhinho. O Grinch. O Grinch. Essa imagem aí é do filme, né? É um filme antigo até, eu acho que da década de 90, não, acho que ele já é dos anos 2000. Mas que envelheceu muito bem, diga-se de passagem. Envelheceu muito bem, cara. O Jim Carrey, pessoalmente, já falou que ele odiou fazer especificamente por causa da maquiagem. E não só isso, né? Mas a dublagem também com o Briggs também ficou muito boa. É verdade. Eu só vi esse filme dublado. Eu nunca vi esse filme legendado. Eu não sei como é que ele é no legendado, porque quando eu vi esse filme, eu basicamente via numa sessão da tarde da vida e tal. Mas então eu só vi ele dublado. Eu nunca vi esse filme legendado, de fato. Mas o Grinch, pra quem não sabe, pra quem não conhece o personagem, às vezes os mais jovens não conhecem. Eu acho que saiu uma animação depois também, né? Tem uma animação posterior que a dublagem, inclusive, no original é do Benedict Cumberbatch. E é um livro, originalmente o vilão de um livro infantil. Ele aparece em 2 livros diferentes. Não, mentira, ele aparece só no livro do Grinch. Que é o Como o Grinch Roubou o Natal. Que é escrito por um autor chamado Dr. Seuss. Que tá aí sendo revisto por causa de algumas coisas bizarras que tem nos livros deles, mas esse livro, especificamente Como o Grinch Roubou o Natal, ainda é um clássico, enfim, memorável. Pra quem não sabe, o Grinch na história é essa criatura humanoide, né? E ele vive perto de uma cidadezinha chamada Whoville, que em português foi traduzida para Cidade Quem, né? Porque de fato, as pessoas lá são os Whos, são os Kens que moram na cidade. E ele mora ali perto. Eles não explicam a origem dele, eles só falam que ele é uma criatura, que ele é amargo, isolado, ele mora numa montanha que tem ali perto, e ele odeia a cidade porque eles são barulhentos. E eles são especialmente barulhentos na época do Natal. Todo ano ele fica puto com o Natal. E ele tem alguns poderes, ele não é... Ele é uma coisa especial, ele não é um Who, ele é uma criatura com alguns poderes. E aí ele resolve que ele vai se disfarçar de Papai Noel e vai na cidade e vai roubar tudo. Ele rouba decoração, rouba presente, rouba as comidas, rouba até a árvore de Natal e leva embora. Ele encontra uma menininha lá, assim, Rouba o ente. rouba o ente carregando tudo. Ele encontra uma menininha, mas aí ele enrola ela ali e tal. E ele leva tudo morro acima, lá vai pra casa dele, lá pro covil dele. E aí ele tá pensando em jogar tudo no abismo que tem lá, no buraco e tal, mas aí chega de manhã e ele esperando que a galera... O barulho fosse da galera chorando, triste, não sei o que. Não, o pessoal tá todo mundo feliz, sabe? Porque o importante é estar junto, o importante é aquele momento. Aí ele, pô, a história de superação. Ah, nossa, o Natal é mais que isso, não sei o que. E aí ele devolve os presentes. E aí, né, no livro original, a descrição é feita dizendo que ele tem um coração menor, que o coração dele é 2 vezes menor do que seria necessário que o de uma pessoa, por isso que ele é tão ruim. E aí, quando acontece toda a situação, o coração dele cresce, e aí ele percebe o que tá acontecendo. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi falar, foda-se a parte boa, eu vou só adaptar o espírito original terrível do personagem. Então eu falei, acho que é legal a gente aproveitar o perfil de criatura da montanha, que vive ali próximo aos humanos, tem uma coisa meio travessa, de querer roubar as coisas e fazer pegadinha. E aí eu falei, bom, faz sentido que ele seja uma criatura feérica, faz sentido que ele seja um fei. E aí eu quis dar uma carga mais sombria pra ele fazer o que ele faz. Eu peguei um pouquinho a lenda do Endigo ali e tal, o clima frio. E aí, Vermelho, tem a ficha dele aí? Eu te mandei, você consegue colocar ela, não? Aí, na tela. Então, o Grinch, a ideia dele é ser uma criatura férica de nível desafio 6. Caraca, o cara ele fez até no padrãozinho do livro, velho. Plágio é com a gente mesmo. Não, pô, tem uns sites que você bota lá pra criar o monstro. Sim, tem sites excelentes que traz essas fichas assim mesmo. E aí, qual que é a história? Qual que é o lore por trás dessa ficha? A ideia é de que o Grinch, ele surge quando uma criatura, um humanoide, um humano, né, em geral, que vive numa região fria, sente o peso do clima, do isolamento, do abandono, por algum motivo, ele é isolado de outras pessoas. E essa sensação acaba atraindo uma criatura que são os Eladrins, que são criaturas féricas mais poderosas, e cada uma delas é associada a uma estação. E existe o Eladrin do Inverno, que são as fadas poderosas associadas ao inverno, e especialmente as sensações de tristeza. E aí o Eladrin vai lá e oferece um pacto àquele humanoide, para que ele sofra menos com o abandono, porque o Eladrin quer ver beleza nessa sensação de tristeza também. E aí, quando ele faz esse pacto, o efeito da bênção / maldição do Eladrin é que o coração dele encolhe, para que ele sofra menos com o frio e com o isolamento. E ele ganha alguns poderes do inverno associados ao Eladrin. O problema é que esse coração menor reduz muito a humanidade dele, a compreensão dele do que é a humanidade, mas ao mesmo tempo faz com que ele queira passar para outras pessoas essa sensação. Então, ele causa nas pessoas, o objetivo dele é viajar para vilas isoladas e aumentar o isolamento daquelas pessoas, para que elas percebam que elas não precisam dos outros. Eu acho que é.
Deu uma travada o Marcelo. Caraca, eu achei que era a minha rede. Eu fiquei, caraca, a minha rede caiu. Eu fiquei Não, olhando eu até fui ver aqui, vou até printar, peraí, estou printando a Vai cara do Marcelo, porque que tá muito boa, né? tá muito boa, eu vou usar, eu vou usar essa imagem mais vezes. Vamos ver aqui como é que ele está. Vou fazer o seguinte, galera, intervalinho e a gente volta já já quando resolver esse probleminha técnico. Culpa do Grinch. Voltamos. Olha só, você achou que só ia ver a gente depois do Natal? Você achou que a gente só ia voltar com um presente do Papai Noel? Não, O estamos Grinch aqui. roubou minha conexão, fiquei triste. Foi uma vítima. Por quê? Porque ele escolheu esse tema polêmico. Mamilos, não, Grinch. Marcelo poderá continuar quando quiser, Marcelo. Tá, então, eu tava falando que o Grinch, você vê que eu botei um alinhamento ali, ó, ele não é mau. Ele é neutro, ele é caótico neutro, porque ele tem um objetivo bom. Ele só tem Bom uma dificuldadezinha pra ele tem uma dificuldadezinha de conseguir fazer aquilo. Mas, basicamente, a ideia é de que o que ele tenta fazer é isolar as pessoas. Ele quer isolar as pessoas e criar um isolamento físico usando os poderes dele. Primeiro, ele começa fazendo um isolamento social. Então, ele usa os poderes para causar discórdia. Então, ele se passa por uma pessoa e comete um roubo aqui, outro ali. Ele faz com que as pessoas se distanciem umas das outras primeiro. Elas brigam. E aí, depois, ele começa a usar o poder dele de controle sobre o clima. Ele tem uma vez por dia essa magia para causar um isolamento físico. E aí, quando ele tem alguém que tá especialmente separado, que ele já considera que tá pronto, aí ele vai lá e usa o toque especial lá, o Sorrowful Touch. O vermelho vai reclamar porque tá tudo em inglês. Pra estimular a pessoa a aumentar a sensação de abandono dela. E aí ela vai... Sorrowful Fish. ela vai ficando cada vez mais com a sensação mais negativa e mais disposta a abandonar tudo, e eventualmente ela vai partir para uma área mais isolada ainda. E aí, para isso, ele concluiu o objetivo dele, né? E aí, para fazer menção à história original, aí eu botei na fichinha, ele foi uma criatura básica de nível 6, ele tem que ser imune a frio, óbvio, por motivos de uma criatura tocada por um Eladrin do inverno. Tem ali umas habilidades relacionadas a Deception, Perception e Stealth, porque ele tem a capacidade de se passar por um humanoide normal, se for preciso, né? Então ele consegue conversar com as pessoas, tem uma resistênciazinha mágica padrão de criaturas feias mais fortes. E ele tem o Sorrowful Touch, que é um ataque que causa dano psíquico e dano de gelo, mas que também causa esse efeito de shard, de encantamento, para a criatura ficar desamparada e desalentada enquanto ela tá ali lidando com ele, né? Inclusive, eu espero que isso não seja o plot da sua aventura, mas esse Sorrowful Touch é uma boa skill para um gancho de aventura, né? Sim, é um pouquinho, sim. É porque o Marcelo já adivinhou o meu plot logo no início, não tem mal você adivinhar o dele, não. É um pouquinho o plot, O plot é meio que a origem, assim, uma história de origem do vilão. Mas eu botei umas magiazinhas ali pra ajudar. Eu acho que é bom ele ter Sleep, eu acho que é bom ele ter Fear. Pra ele poder fazer as coisas de roubar, e eu acho que vai fazer sentido com a história do Grinch original, que ele entra e consegue roubar as coisas. Eu coloquei ele com capacidade de fazer pessoal e mislead, que é mais do que suficiente pra isso. E aí eu quis puxar um pouquinho da história original dele pra dar esse reaction dele, que é porque ele rouba objetos. E eu fico espantado que não exista essa reação em mais monstros do sistema original, que é basicamente na hora que você vai atacar ele segura sua arma, toma da sua mão e joga longe. É isso que ele faz. Então ele tem essa capacidade, uma capacidade mágica de, isso agora é meu. Ele toma e joga o negócio pra longe. Você pode ir lá pegar, mas com isso você vai acabar gastando o seu turno no processo. Eu tenho certeza que eles testaram isso e viram que era quebrado demais. Eu não duvido. Mas é porque é um parry mais forte, né? Um parryzinho mais elaborado. Mas é isso. Minha sugestão, se você quiser usar o Grinch como... Eu fiz uma coisa mais pesada, né? Se você for abraçar o clichê, isso talvez aqui fique um pouquinho mais difícil. Mas pra amenizar isso aí não dá trabalho não, Marcelo. A base bem feita, ele só vai ignorar algumas ações mais malignas, ou algumas ações mais impactantes, e o personagem tá aí. Ele é um personagem feito pra não ser... Ele não é um personagem feito pra ser um encontro, né? Aleatório, assim, pra ser só uma porradaria. Ele é feito pra ser um personagem que tem um lore, que cria uma questão situacional e tal. É para isso que ele tem controle de temperatura, de controle de clima. Temperatura é boa. Ele tem termostato. É para isso que ele tem essa capacidade aí de influenciar situacionalmente, não apenas em porradaria no meio do combate. Ele é perseguido e persegue, né? Ele é um bom antagonista. E ele tem esse lore. Esse lore eu puxei um pouco da experiência com Changeling, né? Que as fadas do inverno têm essa característica. Todos os poderes deles são essa coisa meio que de um entorpecimento físico e mental, né?
e emocional do cara, que não sente dor, não sente dor. O entorpecimento da alma é tão forte que ele deixa de sentir dor no corpo. Tinha essa é uma habilidade do Changeling de inverno e tal. Eu falei, pô, eu acho que pode ser legal você fazer. E eu quis pegar a história de origem do coração, porque o coração encolhe e tal, pra ser uma forma de lidar. Eu acho bacana, cara, essas criaturas assim. Eu pensei em trazer também criaturas canônicas do Natal, né? E eu preferi criar, mas eu sou fã e eu tive muita resistência interna na minha mente, no meu coraçãozinho pequeno igual do Grinch, de não fazer a ficha do Papai Noel. Eu acho que tem muito, né? Quando a gente teve a ideia de adaptar coisas de Natal, se você for olhar, você vai achar adaptações aí, deve ter 16 fichas diferentes de Grinch, de Papai Noel, de Rudolph, de... Mas você não achar nenhuma, você não vai achar nenhuma da árvore de Natal. Nenhum ente de aqui. Natal, não. Isso é verdade. Vamos seguir? Bora. O próximo tema, né? O próximo item, elemento, personagem, cenário ou monstro que não pode faltar se o Bruno for fazer uma aventura. Grilla. Então, como o Grinch, né, já estava pego quando eu fui convidado, eu fiquei pensando assim, e eu fui olhar assim, eu gosto muito dos contos dos irmãos Grimm, assim, eu gosto, inclusive tinha um podcast, eu não vou lembrar o nome agora, um podcast em inglês, que basicamente a pessoa, ela era uma mulher, né, a host, ela pegava, né, esses contos originais, tradicionais, ela lia esses contos e depois ela fazia uma reflexão e para que servia esses contos. E a Grilla é basicamente um desses contos. Ela, diferentemente, ela não aparece no conto dos irmãos Grimm, mas ela aparece nas Edas. Nas Edas, ela é descrita como uma ogra que tem apetite por crianças mal criadas. E ela os cozinha em um caldeirão. E o seu marido é um ogro de nome impronunciável, que é preguiçoso e só fica dentro da caverna. Essa é a descrição do marido dela. Como falei, ela tá nas Edas, mais ou menos do século XVII, e ela tem também um animal que eu achei muito interessante. Eu não fiz a ficha dele, mas eu achei muito, muito interessante, que é o Yuli Cat. Que o Yuli é basicamente... eu já vi isso aí no Thundercats. É o Willy e o Willy Cat. Yuli é o termo original do Natal, né? Não sei o termo original do Natal, mas era o termo que eles usavam na região nórdica, né? Era o Yuli. E aí, esse era um gato que era tipo o gatinho da Grilla, assim, um gatinho de estimação dela. O cruel do Gargamel. E aí, que ele fazia? Ele ficava espreitando pelos campos de neve e ele matava as pessoas que, olha só, que não tinham ganhado roupa nova no Natal. Ou seja, é um combo, né? Pois é, né? Uma pega as crianças más e o outro pega as pessoas que não tinham ganhado uma roupa nova. E você criticando o tia que dá roupa. Tava te salvando do Yuli Cat e você não sabia. Pois é, né, cara? Você vê como tudo dá voltas, né? Rapaz, isso tá com cara daquela tia velha chata que só dá roupa e ela fala essa história. Fala assim, você tem que ganhar a roupa mesmo, porque senão o gato da Grilla vai te matar. Não, vamos ser sinceros. Se hoje a gente não gosta de ganhar roupa, imagina também naquela época, né? Ninguém queria ganhar roupa. Não, eu acho que uma coisa que as crianças da região nórdica gostavam de ganhar é roupa, né? Assim, se você for parar pra pensar do tempo, sim, né? A alternativa era o quê? Ganhar o quê? Um Frostbite. E aí, né? Então, aí tem essa questão do Yuli Cat. Que aí eu falei, cara, o Yuli Cat, ele é um bom... Apesar de eu não ter feito ficha, né? Ele é um bom animal, porque dá pra você imaginar, tipo, sei lá, tipo uma pantera, ele é um animal grande, né? Que fica enfrentando os jogadores ao longo, né, da aventura. E, obviamente, a Grilla ser o boss final, né? Só pra deixar bem claro pra galera aí que tá acompanhando, quando ele fala assim, a Grilla tem um gato e o gato ataca as pessoas e tudo mais, e agora ele fala que o gato é uma pantera, é porque a Grilla é uma ogra. É uma ogra. Olha o tamanho dela em relação às pessoas, ou seja, uma pantera pra ela é do tamanho de um gato pra nós, assim, mais ou menos, né? Entre aspas. É um gato gigante. Eu lembro que na descrição que eu li, era tipo assim, o pet house da Grilla era o Yuli Cat. Então, assim, é engraçado você parar e falar, caraca, esse é o pet dela. É claro que esse é o pet dela.
Mas que nem, né, nessa parte né, que a gente falou de ser uma ogra, inclusive tem filmes, assim, né, tipo, dos Países Baixos, tudo, de ogros, né, de avistamento de ogros e que o governo está escondendo de você que os ogros existem. E os trolls, né, eles não falam tanto ogro, eles falam troll. Então, assim, por isso que eu escolhi, porque eu acho que tem aquela coisa apesar de eu ter escolhido, né, do clichê, mas é aquela coisa mais terror, mais aquela coisa do, cara, tipo, ela tá pegando as crianças da vida e tá matando, sabe? A gente tem que ir lá e impedir isso. Então, eu achei que funciona bem. E aí, se quiser colocar a ficha dela aí rapidinho. Tá aí. Vamos ver a fichinha. A ficha dela, eu fiz baseado, né, em um. Se não me engano, acho que foi um gigante de gelo, não lembro agora. E aí basicamente, o que eu mudei foi ali na questão dos actions, bonus action e a legendary actions, que eu quis dar um flavor a mais. Que aí, como bonus action, eu dei pra ela que ela sense evil and good, mas no sentido de alinhamento. Então, porque a ideia é pensar já nela contra os players. Então, se o player tiver um alinhamento já maligno, aí a Grilla já vai atrás desse personagem. Aí, como ela tem um caldeirão, a arma que ela ataca é um Giant Spoon, né? Uma colher gigante. Uma colher gigante de madeira. E é legal porque emula um pouco as bruxas, né? Porque as bruxas têm essa coisa de... Às vezes a bruxa voa no próprio caldeirão e tal, as regzinhas lá e tal. É legal que ela é uma variante de reg, porque tem essa coisa de caldeirão, comer criança, não sei o que e tal, mas ela tem... É um ogro, né? Ela é gigante. Sim. E aí, como eu dei uma Legendary Action pra ela, a Rage of the Bad, mas depois que eu acho que o certo seria do Rage of the Mischief, que é como eles usam o termo em inglês. Que é quando ela sente que uma criatura tem um alinhamento maligno, ela entra nessa fúria. E é basicamente a fúria do bárbaro, onde ela vai ficar atacando aquele jogador que escolheu ter um alinhamento maligno. E aí ela vai ter basicamente os mesmos bônus que o bárbaro tem quando está em fúria. Achei malzão, hein? Mas aí eu também fiquei, cara, mas isso é muito forte. E aí eu coloquei que ela tem aquela resistência aos danos, porém não mágicos. Então, se é dano mágico, ela toma normal, sabe? Mas isso é normal da Fúria, né? Uhum. A Fúria do Bárbaro é só pra não mágicos, a menos que ele tenha... A menos que ele pegue o totem do urso lá. E aí, né, como ela tinha esse esquema na lore dela mesmo, né? Esse esquema de sentir as crianças que foram mal criadas e tudo mais, é por isso que eu fiz essa questão dela sentir, né, o alinhamento, e consequentemente, se ela sente que tem uma criança malvada ou um player malvado, ela entra em fúria. Eu gostaria muito de ver isso. Como normalmente você não tem personagem do player malvado, com alinhamento, né? Às vezes o cara pelo menos disfarça. Uhum. Isso pode ficar legal pra você fazer uma aventura de proteção. De, tipo, Sim. ela tá atrás do filho do nobre, entendeu? E o filho do nobre é um jovem psicopatinha. Não, e eu vou te falar assim, cara, porque... matar o garoto. E eu vou te falar assim, que se eu apresento uma aventura dessa pros meus players, e eles veem assim, só tá morrendo as crianças mal criadas, então deixa eles lá, então tá tudo certo. Eu tenho certeza que meus players, eles fariam isso, sabe? Eles iriam embora. O Otávio não tá aqui. Mas o Otávio ia concordar contigo. Mas aí eu de bom grado, na primeira vez que ele simplesmente abandonasse uma criança em defesa, só porque a bruxa julgou direitinho, pronto, o próximo ataque é neles já. Exato, essa é a sacada, entendeu? Porque aí então quer dizer que eles estão sendo mal, então a bruxa vai atrás deles. Eu gosto muito de trabalhar, tanto nesse caso que você colocou esse sense good, quanto no doente da árvore de Natal, que também julga se a pessoa é boa ou má, eu gosto muito de aplicar a lógica do Papai Noel do Futurama. Porque no Futurama o Papai Noel é um robô que foi criado para distribuir os presentes. Só que aí ele tem um curto-circuito na programação dele. E aí ele acha que todo mundo é mal. Ele é incapaz de achar qualquer pessoa boa. E aí, ao invés dele dar presente, o que ele faz é tentar matar as pessoas. Então, no Natal, eles se escondem. Tem todo um bloqueio, porque o Papai Noel viaja pelo universo, matando todo mundo que ele considera mal, que é virtualmente todo mundo. Eu gosto da ideia de você distorcer o contexto. A pessoa tá tipo, não, tá tudo bem, meu personagem tem alinhamento bom. Aí você fala, cara, alinhamento não é ação. Se a sua ação for negativa, pode ser que o cara resolva que você também não merece mais, entendeu? Inclusive, quando a gente joga a aventura de 20 aqui, que eu narro, a questão de alinhamento, ela é secreta. Você não descobre o alinhamento do personagem nunca. É impossível você descobrir o alinhamento. Só que existe um negócio chamado intenção. Então, você consegue entender a intenção do cara. Então, às vezes, uma pessoa boa
pode ter intenção ruim. Uma pessoa má pode ter intenção boa. Então, quando você tem esse trejeito e você pega uma criatura dessa que sente o mal, só que ela pega uma pessoa que geralmente é boa, mas ela tá num momento de raiva, aí ela fala assim, olha só, comida, e vai pra cima. Sim. Bom, o Sons of Skyrim mencionou aí, ó, um espantalho, Handstrap. Caralho, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, fui pesquisar e achei interessante. Dei uma olhada rápida aqui, ó. Ele é uma coisa meio... A gente acabou ficando sem o Krampus, né? O Luiz ia participar, ia falar do Krampus, depois ele desistiu. Mas o Handstrap também entra um pouco nesse aspecto da grila, de ser uma coisa tipo... ele andaria acompanhando o Saint Nicholas, que é a versão germânica, né? Original do Papai Noel. E ele tá ali para assustar as crianças que não são legais, assim. Aí é um espantalho, tem toda uma coisa de ser um cavaleiro negro, não sei o quê. Vou dar até uma pesquisada nisso aqui, porque eu acho que tem potencial, inclusive, fora do Natal, né? Quando eu tava fazendo a pesquisa, assim, pra ver qual entidade do Natal eu ia escolher, eu passei por algumas entidades dessas, o Handstrap foi uma delas. Mas também eu tinha lido só por cima, assim. Quando eu li o da grila, eu falei, putz, vai ser a grila. Bom, senhoras e senhores, nós falamos, então... o anti-Papai Noel, né? Sim. Nós falamos aqui, então, de sugestões de criaturas, entidades locais, e nós vamos agora para a parte que todo mundo gosta, a parte que todo mundo espera, a parte que vocês aguardam ansiosos para assistir. Nós vamos pro plot de Jingle Bell, que é uma historinha que nós vamos sugerir para você, em que você poderá aí adaptá-la, usá-las, inspirar-se nela, se for o caso, e fazer aí o seu especial de Natal. Provavelmente a gente vai usar as criaturas que nós citamos. Então, qualquer coisa você volta no vídeo depois no VOD ou no YouTube e vê aí as fichas das criaturas e tudo mais. E o primeiro plot será os bons, os mal criados e os jogadores. Eu coloquei os bons e os mal criados, eu falei, cara, isso me lembra muito The Good, The Bad and The Ugly. Eu tentei criar alguma coisa, falei, puta, os jogadores é perfeito. Porque volta naquela ideia de que se os jogadores deixarem as crianças mal criadas, porque afinal ela só tá punindo os maus, eles também vão estar sendo maus, então eles não vão estar sendo os bonzinhos e a grila vai atrás deles. Mas basicamente o plot seria o que eu pensei mais ou menos, né? Isso pensando em uma campanha contínua dos players estarem viajando para uma nova cidade e eles enfrentam uma nevasca assim que jamais foi vista em séculos. E assim que a nevasca passa, eles encontram um vilarejo simples, assim, antiguinho, bem modesto, e que os moradores não estão saindo de casa. Todos os moradores, então sempre aquele clima gelado, frio, todas as janelas fechadas, apesar das janelas fechadas, você vê sempre fumaça das chaminés. E assim que os players, que obviamente eles vão procurar uma taverna, e assim que eles chegam na taverna, eles ficam sabendo que está esse clima soturno, assim, né, na cidade, porque estão perto de uma vez por ano, uma entidade sai das suas cavernas e vem punir aquelas crianças mal criadas. E como os aldeões têm medo, então eles ficam sempre em casa, guardando as crianças e tudo mais. E aí a ideia é usar isso, né, para fazer os players usar esse plot, né, da grila que no caso acaba nesse começo como sendo uma lenda, como sendo chamariz para essa aventura. Eu acho bacana porque todo plot de ameaça oculta, ameaça secreta ou ameaça velada, eu sempre acho legal. Então eu fico imaginando o grupo de aventureiros chegando na cidade e vendo esse território desolador, todo mundo escondido, todo mundo coisado, e aí fica aquela tensão crescente. Sem contar que se tiver um paladino na aventura, você sabe que ele vai seguir facinho pra caçar esse monstro, né? Vai. Eu fiz uma vez foi dos festivais, eu acho. Eu fiz um plot que era do Dia das Crianças. Tá aqui, ó, pra você ver. Que era um doppelganger. Que ele raptava as crianças e colocava no lugar delas. O Changeling, né? É um doppelganger. Valendo do Changeling, né? Isso. Então ele fazia isso. Então era uma ameaça constante. Qual que era o lance? Era você ficar presenteando as crianças por causa disso daí. Porque as crianças, elas não ficavam mal com os pais.
Porque as crianças que ficavam de mal com os pais, queria fugir, ele vinha e pegava. Também dá aquele medo de você nunca sabe quem pode ser o inimigo, né? Isso eu Sim. gosto também disso. O Soft Skyrim colocou assim, ó, que seu plot serve também pra Chuchulo. Também. Ele serve pra. Basicamente, ele serve pra essas entidades que exercem uma influência, vamos dizer, né? Mas como eu fiz mais ou menos né, pensando no D&D, por isso que eu fiz assim, você dá aquela coisa meio do Strade, né? Da campanha de Strade. De você chegar numa cidade, você não sabe direito o que tá acontecendo, você tem que ir investigando e tudo mais. Foi mais ou menos nisso que eu fui pensando. Eu gosto, eu sugeriria, inclusive, dependendo do nível que você tiver dos personagens, enfim, de, às vezes, você dá a grila um item mágico que permita fazer, tipo assim, ela tem um instinto natural para crianças, mas que permite avaliar os adultos também. E aí, aquela hora boa, especialmente se for uma campanha longa, para você recuperar aquelas anotações do mestre, de momentos em que o grupo foi filho da puta. Tipo assim, que é aquela hora que eles deixaram de ajudar uma pessoa, aquela hora que o Ladino roubou um cara que claramente precisava do dinheiro, e não sei o quê. E aí, na hora que a grila chega, ela já chega falando, você foi mal, você fez isso, você fez aquilo. Aí os caras, caralho, desde quando ela tá sabendo? Não é um item mágico que puxa aí sozinho. Ó, que legal. Eu não lembro qual que é o valor de inteligência dela, ou sabedoria. Era bem baixo. Eu fiz ela sendo mais guerreira mesmo, né? Eu imaginei, porque imagina ela fazendo isso, Marcelo, mas ela não falando você fez isso ou aquilo. Ela só repete o nome da cidade, ou repete o nome do cara, ou repete a data. E aí o cara fala, que diabo que ela tá falando? De quem que ela tá falando? Ou por que ela tá falando isso? Aí que vai saber, pô, lá o cara chegou e quebrou e sempre vai ter um player que vai lembrar, né? Os outros nunca vão lembrar, mas vai ter um player que vai falar, puta, cara, isso aí foi por tal coisa, tal coisa. Mesmo que seja um teste depois. Ela tem, tem menos 1 de inteligência e mais 1 de sabedoria. Não, perfeito. Porque ela pode, por exemplo, ela tá em frenesi, por exemplo, quando ela vai atacar, então ela não vai ficar prestando atenção no que tá falando, vai repetir as ideias. Eu gostei, eu acho massa. Contente que vocês curtiram. Curti, achei legal. Gostei legal. Pô, nossa, cara, eu fico imaginando, cidade abandonada, dá pano pra manga isso daí. Um aventura de terror, né? É um terrorzinho, né? Sim, que eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou ser muito hipócrita, né? Porque eu falei de abraçar os clichês do Natal e aí vai chegar na minha aventura, eu vou ser totalmente terror. Do clichê. Não, você tá abraçando o clichê de Natal. Sim. Mas o clichê de Natal daquela região nórdica, que esse ogro atacava as pessoas. Né? Do conto real, né? Exatamente. Antes de virar um conto de fadas, né? Silent Hill com clima natalino. Isso que eu ia falar, né? O Lab falou ali, Silent Hill com clima natalino. É basicamente isso. Mesmo. É bom mesmo. Também gostei do plano. Muito bom, cara. Valeu, Sons. Valeu. Mas vamos para o próximo. Porque agora é o plot que todos esperam. Aquele que você passou o ano inteiro assistindo aqui só pra conhecer. Um coração enorme. Achei que ia ser o seu, pô. Já fiquei pensando, caralho, o Vermelho tá se elogiando muito hoje. Caraca, essa imagem do Grinch ficou muito boa. Isso aí é o seguinte, é pra ser uma história de origem do Grinch. É pra ser a primeira vez que os personagens têm contato com o Grinch. A ideia é que eles cheguem, a exemplo do plot do Bruno, numa vila isolada, numa região ártica. E a primeira coisa que eles vão notar é que existe um clima de hostilidade ali entre os moradores, né? E brigas, enfim, logo no contato ele já tem as pessoas batendo boca e falando e criticando e tal. E aí, aos poucos, eles vão conversando aqui e ali, vão descobrindo que há relatos de brigas entre os vizinhos que se conheciam há décadas, que eram amigos, que foram padrinhos de casamento e batismo uns dos outros e tal. E que, o cara jurou que viu o outro roubando as coisas dele, aí a coisa tava na casa, mas o cara fala que não tava, aquelas coisas todas. Já teve mais de uma altercação física, enfim. E o problema você é que está aí, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023, você conheceu a palavra altercação. Eu não sei o que de fato. Vai no Google. Vias de fato. E aí, o problema é o seguinte, amigo, o inverno tá aí, e o inverno é rigoroso. E aí, quando o inverno chega, tá tendo nevascas imprevistas, a coisa tá feia, e a galera sabe que se eles não se unirem, se não tiver uma colaboração entre as pessoas, o perigo é todo mundo penar ali com a fome. Mas ninguém tá dando o braço a torcer. E aí os caras vão investigar pra saber o que tá acontecendo, vão tentar, tem alguma pista de que tem alguma coisa estranha, eles vão lá na primeira casa que foi assaltada, que teve o roubo e tal.
E aí o dono vai falar, cara, não, eu vi quem cometeu o crime foi o vizinho que fulano e tal, fiquei chocado, o cara era meu amigo, não sei o quê. E aí eles vão conversar, e a filha do cara vai falar, então, não foi ele, eu vi quem foi. Foi o velho Teodoro. E aí, parecia. Na verdade, ela não fala que foi o velho Teodoro, ela fala que é um monstro parecido com o velho Teodoro. E aí Me os caras desculpe vão, todos os Teodoros, mas Teodoro é nome de bandido, de vilão de história, mas eu de antiga. escolhi Teodoro especificamente, o vermelho gosta desses meus easter eggs, Por porque o causa do nome. sapato amarelo do vocalista do Red Por- Hot. Isso, porque o nome real do Dr. Seuss é Theodore, em homenagem ao autor. E aí eles falam, pô, e aí ela fala, e eu vi, ele atravessou a chaminé pra fugir. E aí os caras, pô, por isso que ninguém leva a menina a sério, ninguém consegue atravessar uma parede, uma chaminé e tal. Mas aí eles vão atrás saber qual é a história. E a história é que o velho Teodoro era um lenhador que existia na cidade. E que todo mundo não gostava muito dele, porque ele era meio casmurro. Ah, de novo, o vermelho vai. Ah, do casmurro, tá, gente? Machado de Não, Assis. Casmurro é uma pessoa ranzinza. Se você fez segundo grau, o ensino médio, Isso. você tem que ter lido. É. Casmurro é uma pessoa ranzinza. E aí ninguém gostava muito dele, mas a mulher dele era a curandeira da cidade, era uma coisa meio xamã, era uma pessoa que estudava, que tinha um contato com a natureza e tal. Só que ela faleceu há pouco tempo, alguns anos, eles não tiveram filhos, enfim. E como ela era a querida das pessoas, a galera meio que abandonou o cara. Todo mundo lamentou a morte da mulher, mas o Teodoro ficou lá. E aí as pessoas não deram muita atenção. A menininha conhecia ele, visitava ele, gostava dele e tal, apesar de ele ser ranzinza, bem aquelas histórias de Natal. Mas aí o pai proibiu ela, porque não gostava muito do cara, enfim, não gostava da filha estar indo pra aquela região que era mais perigosa, que era beira de floresta e tal. Aí a galera vai chegar na casa do Teodoro e vai descobrir que a casa tá abandonada. Eles chegam, a casa tá fechada, tudo fechado, tudo bonitinho e íntegro por fora, mas quando eles entram, parece que teve alguma coisa ali dentro, uma nevasca, alguma coisa. E ali é que eles vão ter as pistas de que o Teodoro virou um Grinch. Aí eles vão, às vezes eles aproveitam e descobrem que o Teodoro estava mexendo com os livros da falecida esposa, que pesquisava sobre a Feywild, que já tinha identificado que ali era uma floresta mágica, que tinha acesso a Feywild, e que tinha a corte do inverno, enfim, e ali é que eles vão ter as pistas para descobrir. Qual que é a grande questão aqui? Por que chama um coração enorme? Porque eventualmente eles vão ter que confrontar o Teodoro. E aí eles vão descobrir que a única forma de você acabar com a maldição que cria o Grinch é você entrando em confronto físico com o Grinch, não bater nele. Ele vai te atacar e você não pode revidar. Por quê? Porque com isso ele vai perceber que as pessoas podem ser boas. E se você passar 5 turnos em confronto físico com o Grinch sem atacar ele, a cada turno que você faz isso, o coração dele cresce, até ele ficar num tamanho normal. E aí, quando o coração cresce o suficiente, ele é curado da maldição. E aí o Teodoro vai poder voltar a ser o velho Teodoro. Eu acho uma boa, mas você já entregou o final da campanha. Ah, mas eu tive que entregar porque eu tô falando que a pessoa que vai narrar não é que vai jogar. Se o mestre não souber, complicou. Sim, eu achei bem legal isso, cara. Fazer bem que ser aquele mito do clérigo da paz, né? Que ele não pode atacar. É bem legal, gostei. Paladino de redenção, né? Eu faria um negócio, eu ainda faria um negócio. Eu gosto de tacar mais suspense no mistério. Eu gosto de tacar mais perguntas nas indagações. O monstro raptou o Teodoro. Pode ser Também. O monstro raptou o Teodoro. E no final das contas, era o filho perdido do Teodoro. Era o filho do Teodoro. Era o filho da menina que visitava o Teodoro. Era o filho do Teodoro que foi abandonado pelo pai quando a mãe morreu. Olha aí. Eu acho bom, cara. O que eu faria, assim, né? Enquanto você estivesse falando assim, se eu tivesse montado essa história, eu permitiria alguns caminhos diferentes. Eu acho que pra mim seria, na parte de que você falou, né, que o pessoal vai pra casa dele, eu acho que eu daria indícios de que, eu não colocaria, não colocaria corpo nem nada, mas assim, putz, parece que ele se matou, sabe? Dá a entender que ele caiu nessa tristeza tão profunda que ele não aguentou e se matou, mas assim, cadê o corpo? Ou então, assim, tá tudo quebrado, teve alguma coisa de muito violência lá. Sim. Não, então, eu gostei da ideia de mostrar que tem alguma coisa mágica, porque se é um personagem, se é um monstro novo, que ninguém conhece, o risco é tipo assim, pô, ninguém sabe como lidar com ele. E aí você corre o risco das pessoas nunca pensarem na possibilidade de lidar com um cara sem dar porrada. Nunca pensarem na possibilidade de ser o Grinch. Ou de tipo assim, não. Então assim, tem que ser uma coisa do tipo, teve uma nevasca lá dentro, assim, você olha, a casa do lado de fora tá íntegra, do lado de dentro parece que teve um tornado de gelo. Aí alguém fala, bom, alguma coisa sobrenatural aconteceu aqui dentro. E aí os caram vão descobrir que ele tava pesquisando. Algum mago passou por aqui, né? Exatamente. Aí é tipo, pô, sei lá, às vezes ele tava pesquisando nos livros se tinha como ele fazer um acordo com alguma entidade feérica pra trazer a mulher de volta, entendeu? Alguma coisa assim, pra ter uma noção. E ali nos livros é que os caras podem investigar e falar, então existe uma maldição das fadas do inverno, que não sei o quê. E aí eles terem um caminho pra eles poderem concluir que eles não podem dar porrada, que a violência não vai resolver. Bom, sem contar que, assim, nessa investigação,
eles podem. Ah, existe a mulher, normalmente assim, a curadeira mais antiga da cidade, que é é o poço de informação de conhecimentos, né? De lore também. Que aí os personagens vão ir lá conversar com ela, mas às vezes é um assunto que é vexatório, então ela não fala, não, esse assunto eu não posso falar. Mas se vocês fizerem, assim, não deveria, mas se vocês fizerem tal coisa pra mim, talvez a gente esteja seguro pra falar sobre esse assunto. Talvez às ela tenha vezes ela- dado, talvez ela tenha dado o primogênito dele pra Fada de Inverno, e o primogênito é que virou o Grinch, quando percebeu que foi abandonado pela mãe. Ou então, no caso, eles descobrem essas coisas mágicas e descobre que ele tava tentando juntar coisas mágicas, o Teodoro, e quando teve essa bagunça lá, um livro sumiu. E o livro que sumiu é o que tinha ensinamentos sobre magias de ressurreição, que é o que ele tava procurando. Ele foi atacado porque ele queria reviver a esposa. E aí fica essa... Ou então, seguindo até um pouco do filme do Doutor Estranho, né? Nessa de ele fazer a magia, uma parte da alma. Perdão, da alma dele se perdeu, e aí por isso que ele se transformou nessa criatura, porque essa uma parte dele foi perdida durante esse ritual e tal que ele tava fazendo. Os estudos dele estavam incompletos, então em vez de fazer Sim. alguma coisa de ressurreição, ele tava fazendo, na verdade, alguma coisa de imortalidade, de De resistência. maldição mesmo, né? E aí tirou o coração, então o coração não tá nem nele, tá lá, você tem que pegar o coração que tá lá preso no meio da floresta, levar de volta pra botar nele. No pico mais alto da montanha mais alta, da montanha isso, mais assim. alta gelada. Você pode fazer isso como um one shot rapidinho, ou você pode fazer um negócio, Tem uma flor lá no todo cume. um arco, assim, né? Não, eu já tô pensando pra 10 sessões, pelo menos. Mas vamos seguir, porque agora nós vamos para o último plot, singelo e mais simplesinho, que será a vingança dos galináceos. Que nome maravilhoso. O que acontece? Acontece que numa certa região, no final do ano, existe um costume de celebração, a celebração do fim do inverno. Então, geralmente, eles cuidam, né, de tudo o que eles colhem e tal para passar o inverno. Eles têm que proteger os animais, gado, tudo mais. E quando chega o final do inverno, eles normalmente fazem uma grande festa. Então, peru morre, parceiro. Porque peru come mais fácil e tem mais carne. Então, peru morre. Acontece que na noite da festa, inexplicavelmente, aqueles perus que morreram, aqueles perus que foram degolados, aqueles perus que estavam nas bandejas, prontos para serem comidos, se levantam e se voltam contra a população. Aqueles ossos que estavam largados juntam-se novamente, as penas que foram espalhadas por todo o local juntam-se nesses ossos e pássaros galináceos zumbis começam a atacar a população. Tudo isso porque eles fazem todos os anos uma ceia, que seria a ceia de Natal, tão farta que a morte dos animais era simplesmente desperdiçada. Eles matavam muito mais do que precisava. Eles faziam uma chacina galinácea. Mas enfim, esse é um plot muito simples. Você simplesmente faz um grande evento. Tudo bem, mas tem detalhes nessa história. Por que esses galináceos saem? Por que eles simplesmente voltam à vida? Porque existe um galináceo diferente. Aquele que é o Senhor dos Galináceos Mortos. E seu nome é o Peru Gigante do Mal. E ele chega fazendo glu, 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 né? Exatamente. Ele é um peru amaldiçoado e passou por maus bocados. Aí você pode criar a origem que você quiser, parceiro. Ele foi de uma bruxa, ele foi de um mago, ele foi atacado por um morto-vivo que o transformou em morto-vivo. O importante é que ele é maior do que um cachorro grande, ele é de tamanho médio. Ou ele é grande? Não, ele é grande, ele é do tamanho da pessoa. Só que ele é maiorzão, então ele ocupa mais espaço. E ele é equiparado. O Bruno falou, eu montei esse personagem aqui baseado no... Eu também fiz isso. Eu montei o Peru Gigante do Mal baseado no Lívido. Você montou o peru gigante? Eu montei o Peru. Do mal. O Peru Gigante do Mal baseado no Lívido. Então, ele é um morto-vivo do tamanho grande. Caótico e mal. Com CA 16, 50 pontos de vida.
Quais são as características dele? Primeiro que ele é um morto-vivo, então a resistência a dano necrótico, expulsão, veneno, enfeitiçamento, exaustão, visão no escuro ele tem. Ele tem características, por exemplo, fedor, que é a mesma do lívido, porque é a base dele, né? E proteção contra expulsão, não só pra ele, mas pra todos os galináceos mortos-vivos que estiverem até 9 metros dele. Ele é tipo o líder mesmo, né? Ele é o líder mesmo, por quê? Porque Venham comigo, vocês jamais serão expulsos. Na Só verdade, das galinhas. ele fala. Aí a galera vai junto com ele. Por quê? Porque ele tem inteligência 10, parceiro. Ele é mais esperto do que o taverneiro. E ele vai juntar a galera pra se vingar. E o objetivo dele não é salvar os mortos, é se vingar dos vivos. Então ele tem uma vincada atroz de mais 6, Que é bem forte. que é bem forte. Ou ele ataca com as 2 garras, pulando em cima, que dá mais 7 cada uma, né? Mais 2d6 mais 5. Mas tem a maldição do peru, se você for ferido pelas garras dele. Peru cai. Não, isso é só se você vencer ele, o peru cai. Não. Aí vai do seu desejo mais íntimo. Normalmente ninguém nunca vai querer vencer o peru, né? É, ninguém quer enfrentar ele, é igual correr pelado. Tipo assim, o segurança nunca vai querer parar ninguém que tá Cara, pelado. Né? O que eu acho melhor, velho, que a gente falou da galhofa, e o vermelho, ele trouxe a galhofa, O velho. vermelho abraçou a galhofa. O vermelho Cara, jogou- ele abraçou. O vermelho jogou a galhofa na boca. Ele levou a galhofa Cara, e falou assim, essa família no Natal. ele- Eu tô- falo com a boca cheia de galhofa. Cara, eu tô pensando assim na minha mesa, eu acho que a gente ia perder, sei lá, umas 2 horas só com piadas de quinta série. Sabe? Em cima do Isso eu não peru. falei. Pera aí, que esse é só o chefe dos peru. Meu Deus do céu. A Tem mais. maldição do peru, ela é a seguinte: se você for atingido pelas garras, o alvo tem que fazer Constituição CD10 ou vai ficar em estado de amaldiçoado. A pele dele vai ficar oleosa e escorregadia, como se ele tivesse untado para ser fervido no Ai, forno. meu Deus. O que vai atrapalhar segurar objetos, se locomover e se concentrar, segurar, usar, incluindo componentes de magia, a não ser que você passe no teste de destreza 12. Ou seja, para você usar a espada, destreza 12 para atacar. E aí tem outra. A cria do peru do mal. É o outro Meu poder Deus. dele. Qualquer ave morta nas proximidades de um peru gigante do mal poderá ser transformado em um morto-vivo estilo carniçal ave maligna. Até um D4 aves por turno, e ele faz isso um total de 12 aves por hora. Não mais que isso. Então ele vai passando, meu amigo, e vai levantando as Levantando aves, perus mortos. levantando perus mortos em direção às pessoas que estão desavisadas. Então, meu amigo, se você vê um peru morto levantar, corre, porque isso não é um bom sinal. E aí, Você não vai aproveitar absolutamente nada disso. É um sinal do fim, né? Do fim dos dias. olha lá, erguendo os perus em direção dos inocentes. É isso mesmo, Leb, é desse jeito. Então, assim, isso tudo que tá sendo provocado por esse peru gigante do mal. Esse aqui é a causa, ele tem que ser enfrentado e vencido pra ser derrotado. Só que ele não vai aparecer pra enfrentar a galera de cara. Ele primeiro vai causar todo o rebuliço. E quem vai causar o rebuliço? A As cria crias. do peru do mal. Que aí são aqueles galináceos de tamanho pequeno que vai levantar do prato da galera e tal e começar a fazer uma atrocidade aí com a sociedade. São eles aí que são os primeiros inimigos. Ah, eu não falei, né? Mas é aqui, ó. Ah, eu não coloquei o nível dele, não? Não. Na Poxa, imagem não tem. ele é ND 4, tá? Ah, tá. O peru gigante do mal. ND É, 4. o livro é 2, não? É, mas é pra ficar mais forte mesmo. Não. Bom, mas eu vou te falar, esse ND4 com esse mais 6, esse 2D8 aí mais 4, machuca, viu? Não? É, eu tô mais preocupado com a maldição. Também, é bem. Apesar de ser CD10, né, cara? É, mas aí você não passou, vai fazer CD12 pra toda rodada. mas aí são as maldições de morto-vivo, tá? É aquelas maldições, se você passar, você tá imune por 24 horas. Ah, Aham. Você não precisa ser. Você passou, tá de boa. Então agora vem a cria do peru do mal. A cria do peru do mal é o peru que levantou depois de morto. Tá? E como é que a cria do peru do mal funciona? Ele é um morto-vivo pequeno, caótico e mal, tá? CA11, 27 pontos de vida, deslocamento 6 metros. Ele tem resistência a dano necrótico, veneno, enfeitiçado, exaustão e visão no escuro. Ele não tem resistência à expulsão. Ele só tem resistência à expulsão se ele estiver na área de influência do peru gigante morto-vivo do mal lá. Uhum. Quais são as habilidades do cria do peru do mal? Ele é uma ave inofensiva. Então, sempre que ele for enfrentado ou avistado pela primeira vez, tipo, você não viu, você não foi atacado por ele, você não vai achar ele perigoso. Então, ele vai agir como se fosse uma ação imediata de surpresa, de ataque surpresa contra você. Aí, Quando você vê, você vê ele ali pequeno, murcho, assim, você não dá nada pra ele. Ele tá você meio não- flácido, meio jogado de lado assim, ele tá de boa. Uhum. Mas quando ele erguer e te atacar,
você vai ver a periculosidade do bichão. Peru jumpscare lá, peru jumpscare. Jumpscare de peru é uma coisa que ninguém esperou, ninguém achou que isso ia acontecer. Eu já vi muito Caraca. filme que tinha isso. Aí, Aquela jumpscare de peru, isso aí é foda. e quais são as outras características dele? Ele tem a bicada da vingança. A bingada. A bingada, não, Vingada da picada. vingança, pode acontecer. É. Picada. Oh, oh, oh. Ó, picada da vingança. Ela é mais 3, dá 1d4 mais 1 de dano perfurante, mais regeneração. Só que a regeneração é pra ele. Se ele picar alguém e provocar ferimentos, ele cura um ponto de vida dele. Então ele pode se recuperar um pouquinho. E ele tem a fortitude de morto-vivo, que é quando ele chega a Tradicional, né, zero. zumbi. Isso, que ele chega a zero e faz o teste pra voltar a ter um ponto de vida automaticamente e continuar te sacaneando até você vencer pela sorte. Então você tem aí armada o Caos, que é uma Nossa. cidade sendo atacada por perus mortos-vivos. Que o desafio dele é meio, tá? Cada peru desse daí, o desafio dele é. Cara, essa não é meio. uma aventura pra nível Nível baixo, baixo. não, Não cara. é, Essa não aventura é. é nível intermediário. Isso, Não é. isso. É pra nível 5 pra cima. Isso. Por quê? Porque é muito peru te bicando. É muito peru levantando e você tendo que dar conta de todos. Então É não muito pra peru nível- é muito peru correndo na sua direção, né? Muito peru com a cabeça levantada. E é muito glu-glu pro seu gosto. Então, assim, a história é realmente colocar o caos reinando na cidade e fazer com que os jogadores consigam primeiro sobreviver. Se você for um mestre que não tem a bondade no coração e você se afeiçoar por um peru gigante maligno como esse, você ainda pode fazer com que um grupo grande de perus, a cria do peru do mal, haja como enxame. E aí você simplesmente aplica aquele dano básico dele, de 2 coisadinha, como é que é o dano dele aqui, ó? Esse dano de 1d4 mais 1 como dano de enxame. Porque aí você tem uma capacidade de destruição ainda maior, mas isso é só se você gostar de um peru gigante do mal e quiser sacanear os seus jogadores numa divertida campanha de Natal com perus mortos-vivos. Caraca, isso é muito. Cara, o primeiro personagem que eu ia fazer, o nome dele ia ser Ash. E ele ia ter sim. uma motosserra na mão, E sabe? uma escopeta na outra. Sabe? Cara, isso é muito Ash versus Evil Dead, sabe? Isso, eu pensei nisso. É pra ser escrachado mesmo, é pra ser escrachado. Eu fico imaginando assim os players falando, caralho, a gente vai ter que matar o peru rei. Olha lá, os jogadores correndo das cocatrizes. Eu pensei em cocatriz quando eu fui fazer a ficha. Eu pensei primeiro na cocatriz. Mas eu falei, cara, cocatriz, a gente já falou de cocatriz. Deve estar aqui, ó. A gente já falou de cocatriz. E eu queria uma coisa mais morto-vivo e tal. Aí eu pensei, cara, e se eu pegar um peru, que é a comida tradicional do Natal brasileiro, e misturar ela com lívido? E eu lembro que na terceira edição, quando um lívido, que é inteligente, mata uma pessoa, ela pode virar um carniçal. Aí eu falei, pronto, tá aí, ó. O retorno dos galináceos mortos-vivos. E a gente falou já sobre livro do que antes também. Aliás, a gente falou sobre Já. carniçal recentemente, né? E, cara, e sabe o que é da hora dessa aventura? Que você pode colocar os players indo curtir um festival nessa cidade. E aí, depois deles curtirem o festival, vem a vingança dos Dos galináceos. perus. Sabe? Aí os players vão ficar, caralho, os perus estão vindo se vingar de nós. Não, e o problema é que quando os perus se levantarem a primeira vez, eles vão falar assim, isso aí não tem perigo nenhum. Não oferece perigo a ninguém, né? Esse Não peru. oferece esse piruzinho aí, não faz mal a ninguém, não. E eles vão ver, porque aí eles, né, é a característica deles, parecerem inocentes. Bom, Eu consigo visualizar. você se consegue visualizar você no meio desses peru, né? Eu consigo visualizar o caos. Eu consigo visualizar o caos do primeiro ataque. Sim. Isso eu consigo ver. Cara, eu não conseguiria mestrar essa campanha assim. Ela não chegaria a um fim. Cara, eu ainda Ela não levaria chegaria. eu ainda levaria a sério. Os caras iam comentar isso o resto dos níveis deles, até eles aposentarem o personagem. Cara, mas eu fico imaginando a mesa. A mesa ela ia quebrar, assim. Não ia ter ninguém que conseguisse jogar, sabe? Cara, é muito bom, assim. Eu quis dar uma mudada. E esses aí foram as nossas dicas, tá? Pra sua aventura de Natal. Se você adotar a história da vingança dos galináceos, por favor, ou falar das histórias que foram citadas aqui, eu vou lembrar dos nomes certinhos pra você achar lá no YouTube, né? Que é os maus, os bons, os malvados e os jogadores. Os bons, os E mal o coração- criados e os Os jogadores. mal criados. Isso, e o coração enorme do Marcelo,
são as aventuras. Por que que eu falo isso? Porque assim, eu tô vendo que o nosso YouTube tá com muito comentário, e isso é legal, pode mandar. E eu, esse tempo atrás, eu peguei um plot que o Marcelo criou e narrei pra galera, e foi sucesso, parceiro. Então, joga as histórias que a gente tá sugerindo e depois vem contar aí pra gente. Isso, por favor. Pra gente saber, inclusive, se a gente tá... Porque depois a gente acha que o plot é uma puta ideia, aí vem o cara e fala, cara, o jogo foi uma bosta. Não funcionou nada. Aí a gente Tudo vai que poder você olhar e falou- falar, o plot foi ruim, então a gente pode falar, o problema foi você. A gente também não sabe o que a gente vai Provavelmente reagir. a gente vai falar que o problema foi você, mas não leva a mal não, porque A nós gente vai somos falar assim, mal mas você narrou amados. do jeito tal? Aí a pessoa não, fala, mas aí também. Até Qual porque que é a o gente. tamanho do peru que você usou aí? Até porque a gente testou as fichas antes, né? Foi tudo feito à base de playtest, né? Então. Isso, foi longamente preparado e tal. Claro. Esse mesmo que eu fiz aqui foi das 6 até as 7h15. O meu também eu gastei uns 40 minutos fazendo. A ficha eu vou te falar que eu fiz rapidinho, assim. A ficha foi o que me deu mais trabalho, a ficha eu gastei uma hora pensando. A ficha é que deu, porque você tem que adaptar. Mas assim, não leva isso pro mau caminho, não. Porque a ideia é o que vale. Aí você pega, pô, mas a revolta dos galináceos aqui eu faria diferente. Faça diferente. Faça do jeito que você quiser. Do jeito que ficaria melhor pro seu grupo. É isso, Exato. a gente tá apresentando o plot. Se for pra gente apresentar a campanha pronta, a gente faz um livro e vende. É uma boa ideia. Aliás, nós temos um livro na venda na Amazon. Tá aí na descrição. Na YouTube também tá aí embaixo. Você pode pegar, cara. É bom, cara. É baratinho. Sustenta nós, aliás. Tá vendo um QR Code aqui do lado? Ó, aqui do lado aqui, ó. Lado do Bruno ali, ó. Doa dinheiro pra nós. Eu sei que seu pai te dá mesada. Dá dinheiro pra gente. Vamos botar pra bom uso esse dinheiro que seu pai tá usando pra tentar comprar seu amor aí. Inclusive, falando em livro, aproveitar aí, ó, Bruno, fazer o jabá. Isso, é verdade. Eu sou escritor, tenho um livro de fantasia publicado. Isso aí, obviamente, ainda bem que o Marcelo me avisou antes e não me pegou de surpresa assim agora, né? Porque sim, é mais autêntico. Pois é, né? Eles ensaiaram muito pra parecer espontâneo. Claro, foi assim. Só somos atores, né? Nós somos atores, a gente faz teatro junto, inclusive. Eu tenho um livro de fantasia publicado chamado Prisioneiro número 7. Ele não é um livro muito grande, tem umas 200 e poucas páginas, então é uma leitura tranquilamente. Uma leitura tranquila, você consegue terminar rapidinho ele. Tem na Amazon, tem e-book, tem o livro físico. Então, se quiser ir dar um apoio, eu aceito aí também falar o que você achou do livro e tudo mais, se achou dos personagens. Que inclusive a ideia saiu de um personagem RPG, olha só que coisa. Olha aí, né? O personagem principal, né, o 7, né, que é o nome dele, o prisioneiro número 7, ele foi de um personagem que eu joguei, era um monge, que eu gosto muito de monges, que era de uma campanha de vilões. Aí a ideia do livro seria basicamente contando a história do personagem antes daquela aventura de RPG que eu joguei. Então foi mais ou menos essa... Foi da onde eu parti para esse livro. Talvez ano que vem tenha novidades em breve. Vamos ver aí, que talvez venha um livro novo aí ano que vem, né? Nunca se sabe. Isso é bom, estamos aguardando. E você que está assistindo aí no YouTube, o link da Amazon aí vai estar na descrição. Pode ir lá que você vai conseguir ter acesso. E compra, cara. Poxa, literatura brasileira. Você vai aprender as palavras difíceis que o Marcelo fala. Não, aí não vai ter essas palavras, assim. O termo que a gente usa, Vermelho, é léxico. Léxico, isso, exatamente. Teve um cara no meu serviço, assim, que ele veio perguntar, caraca, eu nunca tinha visto essa palavra na minha vida, que é digladiar-se. Nossa. Cara... Fala pra ele falar com o Marcelo 2 dias. Ele falou, cara, eu tive que olhar no dicionário. Eu falei, ok, né? Acontece, né? Normal, tá. Cara, tem vezes que o Marcelo pesca as palavras, que eu juro que eu tenho que parar um segundo, porque faz tipo 15 anos. Porque eu vi essa palavra porque eu li um livro do Machado de Assis. Você fala pro cara falar comigo. Você fala comigo, o cara fala comigo 2 horas e ele tá se digladiando comigo no final. Sim. Ô, Vermelho, eu vou te falar, cara, que na mesa de RPG do Marcelo, quem salva assim é o Baal, cara. O Baal, assim, que às vezes o Marcelo solta, aí o Baal ele já fala em seguida, fala, é isso. É isso que ele quer. Entendi. Agora, pensa pelo lado bom, isso é porque eu não interpreto, eu nunca jogo de paladino em mesa porque eu tenho preguiça. Eu tenho certeza que se eu jogasse de paladino, eu ia jogar tipo o Thor dos quadrinhos, sabe? Não, você ia falar em português arcaico. Tipo, criatura primitiva, destrutiva. Eu ia usar todas as mesóclises que o Michel Temer usava. Nossa. Eu queria fazer um mestrado de como falar igual o Michel Temer. Exatamente. Eu não sei o que é mesóclise, diferença, ensino médio, né? Me ajuda. Bom, em todo caso, galera, tá aí.
mais um especial de Natal. Muita Muito gente obrigado. nova hoje no chat, hein? Obrigado aí, o pessoal Sim. participou bastante. Ó, o L4BB aí, o Sons of Sky que tá com a gente. Sempre. Tá sempre aí com a gente. O Kozen, que me parece convidado do Bruno. Sim. O Arce também, que já apareceu antes, inclusive, aqui. E hoje se inscreveu aí com a gente. Obrigado mais uma vez. E pra todo mundo que vai ver isso depois, por favor, deixem comentários, deixa o like, fala que gostou, fala que não gostou. E até a próxima. Valeu demais.